Domingo, 17 de novembro de 2024, a casa do homem responsável pelo ataque a bombas contra o Supremo Tribunal Federal pegou fogo na manhã de hoje em Rio do Sul, Santa Catarina. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Uma moradora no local, apontada como a ex-mulher de Francisco Vanderlei Luiz, foi retirada do imóvel por populares. Segundo os bombeiros, ela estava com queimaduras em 100% do corpo. A vítima foi atendida e conduzida ao pronto-socorro. Um estudo da Unicamp concluiu que a elevação da temperatura pode provocar um impacto significativo no controle da dengue no Brasil. De acordo com a análise, um aumento de 1,5 graus na temperatura média pode levar a um crescimento de até 40% nos casos da doença 2 meses depois. Os pesquisadores também destacaram que o calor tem mais relevância que a chuva na incidência de dengue. Ninguém acertou as 6 dezenas do sorteio mais recente da Mega Sena. O prêmio acumulou em 14 milhões e meio de reais. Os números sorteados foram 01, 03, 15, 25, 45 e 52. 37 apostas tiveram 5 acertos e cada uma vai levar mais de 71 mil reais. O próximo sorteio ocorre na terça-feira. O Papa Francisco pediu uma investigação para determinar se os ataques de Israel na faixa de Gaza constituem genocídio. A declaração faz parte de um livro com entrevistas do pontífice, que será lançado nesta semana. É a primeira vez que ele pede abertamente uma apuração sobre o caso. Em setembro, Francisco havia dito que os ataques de Israel em Gaza e no Líbano foram imorais e desproporcionais. No horário de Brasília, 10 horas e 36 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Brusque, Guarani. Olá, muito bom dia, 10 horas 37 minutos desse domingão, 17 de novembro de 2024. Estamos chegando com mais uma transmissão do futebol Globo CBN. Um horário um pouco atípico, mas daqui a pouco tem Guarani em campo. Um jogo que o torcedor bugrino não queria estar disputando, mas infelizmente é o que tem para o momento. Os dois times, tanto o Guarani quanto o Brusque, já matematicamente rebaixados à Série C do ano que vem. Jogo começando às 11 horas lá no Augusto Bauer, em Santa Catarina. Penúltima rodada da competição, 37ª rodada. O Guarani e o Brusque, como dito, já estão rebaixados, mas tem que cumprir tabela. E esse é o jogo que a gente transmite aqui na CBN. Agradecendo a você que nos ouve no 99.1 do seu rádio, também nos acompanha no YouTube e nas demais plataformas digitais. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Chaib, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações e detalhes desses momentos finais da Série B. Depois dessa rodada, apenas mais uma, a 38ª. Hoje, jogo válido pela 37ª. Então,
com Eduardo Rodrigues, o Bolacha na mesa de som. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Brusque, Guarani. Eu sei que você está tomando aquele cafezinho agora, acabando de acordar neste momento, domingão nublado, domingão gostoso para ficar em casa, mas participe com a gente aqui, faça a transmissão conosco, mande sua mensagem pelo 19991869070 ou participe no YouTube, pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui nessa jornada. 10 horas 39 minutos. Vamos então com as primeiras informações dos dois times, tanto o Guarani quanto o Brusque. Mais uma vez, infelizmente, os dois times já rebaixados à Série C. Muito bom dia, Adriana Almeida vai trazer os primeiros destaques do Bugre, tentando lamber as feridas e continuar, né, Adri? Bom dia, Fábio Chaib. Forte abraço para você, para os ouvintes da CBN. É recomeçar, né? A palavra é essa e, infelizmente, de uma maneira desagradável. O Guarani, que foi rebaixado no jogo passado, mais uma vez não conseguiu vencer no Brinco de Ouro, empate com o Amazonas. Rebaixamento que era algo praticamente certo e apenas sacramentado. Time há 31 rodadas na lanterna, apenas 32 pontos. E a situação de momento também não é boa, porque não vence há 4 partidas. O técnico Alan Al vai fazendo alguns experimentos nesse elenco do Guarani, mas, por outro lado, a escalação hoje tem bastante gente conhecida. Entre as novidades, goleiro Fred Conte. Mas o Matheus Salustiano volta de suspensão, assim como Anderson Leite e Pierre. Gabriel Bispo também à disposição, mas no banco de reservas. E também tem gente da base que é relacionado, como 2 atacantes, o João Marcelo e também o Léo Porfírio. Os dois ficam como opção já, com um indicativo aí de observação, quem sabe, para o Campeonato Paulista, que começa daqui a menos de 2 meses praticamente, Fábio. Esse Guarani, então, depois desse rebaixamento sacramentado durante a semana, enfrentando o primeiro adversário aí, depois desse rebaixamento confirmado, enfrentando justamente o Brusque, que também foi rebaixado, e por incrível que pareça, foi rebaixado antes do Guarani, porque jogou anteriormente na rodada e acabou sendo rebaixado, mesmo estando acima do Guarani ainda. O Brusque foi rebaixado primeiramente do que o Guarani. Como vê esse Brusque do técnico Marcelo Cabo, hein, Dri? O Brusque também nada bem no campeonato, né? E como você bem disse, caiu antes do que o Guarani. E agora, a luta do Brusque é para não ter a pior campanha da história das participações do time catarinense no Campeonato Brasileiro da Série B. E para isso acontecer, o time precisa de 2 vitórias, tanto sobre o Guarani hoje como diante do América Mineiro fora de casa na última rodada. O técnico Marcelo Cabo tem aí os reforços de Osman e Matheus Pivô, que voltam a ficar à disposição. Em casa, então, o Brusque vai tentar aí mais 3 pontos para, quem sabe, também em 2024 não entrar para a história como pior campanha de toda a Série B. Ele que já vai disputar a C no ano que vem. Exatamente, o Brusque que muito tempo durante esse campeonato não teve, né, seu estádio, Augusto Bauer. Na verdade não é dele, é do Carlos Renault, outro time da cidade também, mas o Brusque manda seus jogos por lá, mas nesse ano não tinha o Augusto Bauer porque estava sendo reformado, conseguiu utilizá-lo apenas nas rodadas finais e deve ter sentido bastante também o peso dessa ausência nessa campanha tão ruim. 10 horas e 43 minutos, ao meu lado também Carlão de Freitas, o comentarista da partida. Muito bom dia, Carlão. Bom dia, Fábio Chaib, bom dia, ouvinte CBN, em especial ao torcedor do Guarani. É claro que é um jogo que ninguém gostaria de disputar, não o jogo em si, mas estar nesta situação. Nós não imaginaríamos, com 2 rodadas ainda, o Guarani já rebaixado, fazendo um jogo contra uma equipe já rebaixada. Mas fazer o quê? O trabalho mal feito, o reflexo é esse, né? Últimas colocações ou a última colocação.
para não dizer que não tem nada em jogo nesse duelo, é escapar da lanterna, né? Porque o Guarani já tem a pior campanha da história dele dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E está lá, né, na história, que foi rebaixado e como lanterna é algo degradante, né? Mas vamos lá. O dever nos chama, então nós vamos cumprir com muita... É um jogo que não vale nada, mas para nós, eu lembro o meu amigo Rogério Aquiles, um jogo que não vale nada, mas para nós é uma final de Copa do Mundo em respeito ao nosso ouvinte, que o Guarani possa honrar aí, ter dignidade pelo menos nestas últimas 2 rodadas da Série B, Fabião. E o torcedor bugrino pode ter certeza, onde o Guarani estiver, a CBN estará junta também, acompanhando. Ano que vem tem Série C, mas a CBN estará presente, trazendo todas as emoções, já torcendo e imaginando uma volta do Guarani já no ano que vem. Ao meu lado também, Marco Guarizo, o grande sambista Marco Guarizo, que hoje de manhã vai narrar um horário um pouco não tão habitual, né, Guarizo? Mas a voz está preparada para narrar uma vitória do Bugrão, não é isso? Muito bom dia, Guarizo. Bom dia, Fábio Chaib, bom dia aos nossos ouvintes, sempre preparado, né? Posso jogar uma polêmica no ar, exclamação, Fábio Chaib? Você manda, cara. É melhor domingo 11 da manhã do que sábado 9h30 da noite, que nós tivemos jornada ontem também, né? Domingo 11 da manhã, remete ao desafio ao Galo, quando o Fábio Chaib era um bebê ainda, né? Tinha o Copa dente... Kaiser. Aí você que está fazendo merchan. Ainda um mancebo nas ruas de Riad. Isso, exatamente. Tinha também o dente de leite aos sábados de manhã. Então, domingo 11 da manhã. E quando entra, né, os gols, assim, em programas, quando você vê que o sol tá a pino, você sabe que o jogo foi de manhã, que não tem aquela sombra vinda da arquibancada, né? Então, é um horário legal, pelo menos. O torcedor acompanha o jogo, sai para almoçar depois, já tem o resto do domingo aí pra descansar, pra dar aquela calibradinha no almoço. Então o horário é legal. E olha só, a situação: 27 graus em Brusque, sol entre nuvens. Claro que o Augusto Bauer está praticamente vazio, né? O torcedor que foi pouco até durante a campanha, como você disse, poucos jogos na cidade de Brusque, mas é aquele amistoso que tem valor. Por quê? Porque alguns jogadores estão sendo testados. O goleiro Fred Conte vai estrear no Guarani, por exemplo, né? A gente tem o Marlon como titular, a gente tem 2 meninos da base, o Alan Al negocia a permanência no Guarani para a próxima temporada, então já pode estar observando jogadores. Então, sempre se tira alguma coisa. Como diz um filósofo amigo meu, Carlos Eduardo de Freitas, o lírio nasce no barro. É isso aí, grande Marco Guarizo, Marco Guarizo sempre com as suas pitadas, né, Guarizo? Com as suas declarações sempre marcantes. Pitadas, né? Entendi as pitadas. 10 horas e 47 minutos, o Guarizo falou sobre jornada às 9h30 da noite. Adriana Almeida esteve também na jornada ontem, às 9h30 da noite. Ontem tivemos a Ponte Preta, que situação do futebol campineiro. A Ponte Preta perdeu em casa para o Sport, se complicou bastante. O Sport fez 4-0 em cima da Ponte Preta ontem no Moisés Zucarelli, jogo da 37ª rodada. Então, aproveitando, vamos passar aqui a situação da 37ª rodada, que na sexta-feira teve um empate entre Operário e Mirassol. Mirassol quase lá, Mirassol é o vice-líder, está muito perto de um acesso inédito à Série A do Brasileirão. Ontem o Novo Horizontino vacilou mais uma vez em casa, empatou com o Paysandu por 1-1 no Jorge Ismael de Biasi, e ainda espera para confirmar essa subida também de forma inédita à Série A. Ontem o Goiás fez 4-0 para cima do Amazonas lá em Manaus. O Goiás ainda respira tentando essa vaga na Série A do Brasileirão, é o 6º colocado no momento, mas está difícil, mas o Goiás ainda luta por essa vaga. Ontem também o Ituano fez 4-3 para cima do Vila Nova lá no Oba, em Goiânia, e ainda mantém esperanças de escapar da zona da degola na última rodada. O Ituano recebe o Amazonas, podendo
tentar ainda escapar dessa zona incômoda. Ontem, como eu disse, a Ponte perdeu em casa para o Sport por 4-0. Hoje tem Brusque e Guarani às 11 da manhã. Às 4 da tarde, o campeão Santos vai receber as taças a taça lá na Vila Belmiro, recebe o CRB. Jogo muito importante para o torcedor ponte-pretano ficar de olho, já que o CRB é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 39 pontos. A Ponte Preta, com a derrota de ontem, é a 17ª, tem 38. A Ponte torcendo então para uma vitória do Peixe às 4 horas da tarde. A CBN dá o recado com o Rodrigo Bittar aqui para você. 4 da tarde, outro jogo também interessante, que interessa bastante a Ponte Preta também. A Chapecoense recebe o Curitiba. Um empate tira a Chapecoense de qualquer possibilidade de rebaixamento. A Ponte torcendo para o Coxa, então, assim como os times de Campinas também. E amanhã, fechando a rodada, tem Botafogo e Avaí. O Botafogo já escapou matematicamente do rebaixamento. E um jogo muito interessante pela parte de cima da tabela. O Ceará encarando o América 9h45. Com a vitória de ontem, o Sport ultrapassou o Ceará. Jogou o Ceará para a 5ª colocação. Mas uma vitória amanhã do Vozão recoloca na zona de acesso à Série A do Brasileirão. 10h49, um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Adriana Almeida vai trazer as escalações na ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários. De manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. Brusque, Guarani. 10h52, daqui a pouquinho tem Brusque e Guarani, 37ª rodada, a penúltima da Série B neste ano. Abraçando os amigos, estão mandando mensagem, tem gente participando, viu, Dri? Muita gente acordada, já participando, como o William Cabelo, nosso companheiro William Cabelo, tá aqui, vai acompanhar, mandando um abraço a todos da equipe. Imagino que o Cabelo tá tomando um cafezinho agora, não é isso, Cabelo? Café ou outra coisa, hein? Eu sei que você gosta bastante, um grande abraço aí em Indaiatuba para o William Cabelo. O Geraldo Nascimento também tá aqui, fala hoje jogar pela dignidade, o Guarani tem que mostrar respeito à camisa e à torcida. A Sandra também tá mandando mensagem aqui pra gente. A Sandra, deixa eu ver o sobrenome dela aqui, a Sandra Viviane. Sandra Viviane fala, que situação estamos os times de Campinas nesse Brasileirão. Infelizmente é o retrato, é a realidade.
Guarani e Ponte Preta. Lembrando que o Guarani, infelizmente, já está rebaixado e a Ponte Preta ontem se complicou bastante com a derrota em casa para o Sport. A Ponte não depende só de si para escapar da zona da degola. 10 horas e 53 minutos, mas agora é a hora da escalação da partida na ficha técnica completa do jogo, com os dois times na voz de Adriana Almeida. Com você, Adri. Futebol, vamos CBN. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. Guarani! É o bugre do técnico Alan Al, em campo com 50, Fred Conte, 29, Ian, 13, Matheus Salustiano, 12, Lucas Adel e 17, Jefferson. 2, Heitor, 47, Pierre, 5, Anderson Leite, 10, Luan Dias, 8, Marlon e 99, Caio Dantas, repeteco do bugre, 50, Fred Conte, 29, Ian, 13, Salustiano, 12, Lucas Adel, 17, Jefferson, 2, Heitor, 47, Pierre, 5, Anderson Leite, 10, Luan Dias, 8, Marlon e 99, Caio Dantas. No banco, 22, Álvaro, meia dúzia, Emerson, 28, Pacheco, 23, Douglas Bacelar, 30, Pedro Henrique, 21, Lucas Araújo, 33, Gabriel Bispo, 26, Porfírio e 43, João Marcelo. Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. Brusque! Um clube, uma paixão. Brusque do técnico Marcelo Cabo entra em campo com 1, Matheus Nogueira, 12, Gabriel Pinheiro, 3, Jansson, 2, Everton Alemão e 26, Marcelo. 5, Rodolfo Potiguar, 19, Marcos Serrato, 14, Augustin Gonzalez, 27, Diego Matias, 18, Keké e 9, Polero. Repeteco do Brusque, 1, Matheus Nogueira, 2, Gabriel, 3, Jansson, 2, Alemão, 26, Marcelo, 5, Potiguar, 19, Serrato, 14, Augustin Gonzalez, 27, Diego Matias, 18, Keké e 9, Polero. No banco, 35, Georgime, 31, Matheus Emiliano, 38, Jonathan, 16, Jean Paul Torres, meia dúzia, Gabriel Lima, 7, Dionísio, 78, Cauari, 11, Diego Tavares, 17, Guilherme Queiroz e 99, Robinho. A arbitragem do jogo. Taylan Azevedo Gomes é quem vai comandar a partida. Seus assistentes, Fernanda Kruger e Luan Patrick Pereira da Silva. No VAR, Rodrigo Carvalhais, de Miranda. O comentário do jogo. Carlão, chegou o momento exatamente um fim de festa, né? A gente pode sentir isso nesse jogo entre os dois rebaixados. O Guarani fala que vai jogar por dignidade, mas dignidade devia ter anteriormente, quando diretoria, jogadores não fizeram uma campanha regular para livrar o Guarani dessa situação. Mas é o jogo que tem, a gente vai acompanhar então Brusque e Guarani, Carlão. É verdade, Fábio Chaves. Opa. Oi. Daqui a pouco, Carlão de Freitas, 10 horas e 57 minutos. Daqui a pouco começa o jogo, 11 horas tem Brusque e Guarani, 37ª rodada. Como a gente estava falando anteriormente, né, Carlão? Um jogo para mostrar a dignidade do Guarani. Apesar de eu não concordar muito com isso, dignidade, a torcida bugrina queria que o time tivesse ao longo desse campeonato, né? É verdade. Agora sim, bom dia mais uma vez, Fábio Chaib. Obrigado, Guarizo. Desculpe aqui pela falha deste menino. É amanhã que de está domingo, começando no cara. rádio. Amanhã, isso é verdade. É amanhã de domingo. Olha, Fabião, cara, eu acho interessante, você tocou num assunto, né, sobre os discursos em final de temporada, né? Jogar pela dignidade. Essas coisas que a gente já. Esse blá 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 que a gente já está acostumado no mundo do futebol, né? A dignidade, você foi perfeito, devia ter mostrado durante todo o campeonato para não chegar nesta situação de calamidade, né? Disputar um simples amistoso, restando 2 jogos ainda. Mas fazer o quê? É a camisa do Guarani que está lá, é a entidade do Guarani. E a entidade não tem culpa destas pessoas que hoje governam o Guarani, jogam pelo Guarani e colocaram o Guarani nesta situação, mas esse é um assunto para a gente
falar daqui para frente, né? Ou a gente já tem falado desde o rebaixamento contra o Amazonas. É uma oportunidade para alguns atletas, a gente percebe aqui o Fred Conte no gol, o próprio Yankee, que foi utilizado na Série B, mas eu acho que para 2025 ele deve ser mais utilizado, até porque é um garoto da base e pelos campeonatos que o Guarani vai disputar, talvez pelo investimento mais curto o Ian deva receber aí mais oportunidades. Um jogo para o Caio Dantas buscar aí uma artilharia do Campeonato Brasileiro. Então são algumas situações interessantes para esses atletas que estão defendendo a camisa do Guarani, que eles defendam com afinco, que eles tenham no mínimo um respeito com a camisa que é tão gloriosa, que não merece estar nesta situação. E o Brusque também joga em casa, né? O Brusque é um clube que não tem tanta cobrança como é do Guarani, idas e vindas, Série C, Série B, e agora é rebaixado de novo, mas tenta aí fechar, né, com a famosa dignidade. A gente espera que o Guarani possa apresentar um bom futebol e os jogadores com interesse maior na partida possam conquistar o objetivo, principalmente o Caio Dantas, que ainda briga por uma artilharia dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso que a gente acompanha então a partir de agora na voz de Marco Guarizo, que vai trazer as emoções desse primeiro tempo entre Brusque e Guarani. É com você, Guarizo! Com Marco Guarizo. Grande abraço para você, bom dia, muito obrigado Fábio Scheibe. Times já colocados em campo para o início de jogo, Brusque todo de amarelo, uniforme com detalhes em vermelho, em verde, em branco, o Brusque que é o quadricolor, Guarani camisas brancas, calções verdes, meiões brancos neste primeiro tempo. O Brusque ataca para o gol que seria o gol do placar do Brinco de Ouro, gol de fundo à esquerda do seu rádio. Já o Guarani atacando para o gol do Brinco de Ouro, o gol da entrada do Brinco de Ouro à direita do seu rádio. Vai começar o jogo, últimos detalhes sendo acertados pelo senhor Tailan. Quase charada nossa Tayla Ramos, apresentadora do estúdio CBN. Apita, o árbitro começa o jogo em Brusque. Foi fundo agora. Tá vazando a risada aí. Vamos fazer uma transmissão séria, por favor. Lateral para o Brusque, à direita do campo de ataque. Você foi sensacional, Guarizo. Você foi fundo agora. Adri não aguentou. Quando a Adri... aproveito até para mandar um beijo para Tayla Ramos, companheira de Marco Guarizo, todas as tardes. Companheira de profissão, hein? Senão sim, meu amigo vai ficar claro. bravo. 30 segundos de jogo no Augusto Bauer. Vem trabalhando o Rodolfo Potiguar, trazendo a bola dentro do círculo central para o time do Brusque. Volta um pouco mais atrás para Everton Alemão, ex-jogador do Guarani. Deixa na esquerda com Marcelo. Recomeça o jogo um pouquinho atrás com Everton Alemão. Vem fazer a saída de 3 ali o Rodolfo Potiguar. Dá um toque meio esquisito, mas consegue consertar o Serrato pelo meio. Chega cortando o Heitor do meio campo do Guarani. Solta a bola para Luan Dias. Trabalha na canhota. Já deu seta pela direita o Heitor. Ele preferiu segurar a jogada. Toca pro Pierre. Agora sim abre na direita pro Heitor. Domina Heitor. Volta um pouquinho mais atrás para Pierre. Trabalha na canhota pela meia direita. Recomeça um pouquinho mais atrás com Salustiano. Abre o jogo na esquerda para Jefferson. Faz o passe curtinho para Anderson Leite. A marcação chega. Anderson Leite erra o passe. Recupera Marcos Serrato para a equipe do Brusque. Tenta fazer o lançamento. Sair jogando com o Poleiro. Bate de cabeça a zaga do Guarani. Briga no meio campo. Tavares faz o domínio. É o Tavares não, né? O Gonçalves. O Tavares está no banco. Abre o jogo na esquerda para Marcelo. Marcação do Heitor para cima dele. Escorrega o Marcelo, mas fica com a bola. Volta um pouquinho mais atrás com Agostinho Gonçalves. Solta o jogo no meio para Potiguar. Recomeça um pouquinho mais atrás com o Alemão. Curtinho para o Jansson. Último homem na equipe do Brusque. Manobrando para o lado direito. Fica com ela o Pinheiro. Pinheiro faz a jogada um pouquinho mais atrás. A marcação do Caio Dantas chega. O Jansson consegue fazer o passe na frente. Poleiro sai da área para buscar jogo. Volta um pouquinho mais atrás para Serrato. Domínio. Inversão do lado esquerdo. No bico da grande área. Calibra o cruzamento. Marcelo, a cabeçada do Poleiro. Vai direto para fora. Tiro de meta favorecendo o Guarani. O Poleiro estava bem longe também para tentar surpreender o goleiro Fred, que faz a estreia como titular no Bugre, Adriana. E essa bola veio longe, né? O lançamento também veio de muito longe lá pelo lado esquerdo, uma bola levantada, mas o detalhe é que são apenas 2 minutos, claro, mas só o Brusque com posse de bola. E vem de novo pela meia direita, Rodolfo Potiguar tentou a jogada, bate na bola o Anderson Leite, ela volta para a posse do time do Brusque, recomeçando lá no campo de defesa, primeira participação do goleiro
goleiro Matheus Nogueira. Sai jogando curto ali com Gabriel Pinheiro. A marcação chega pra cima dele. Volta o jogo um pouquinho mais atrás pro Jansson. Encontrou um bom lançamento. Buscou o Marcelo. Sai Fred. Pega o goleiro do Bugre. Fred Conte fica com ela. Encaixa a bola tranquilo. A saída de jogo é com o Pierre. A marcação aperta. Ele tem que voltar um pouquinho mais atrás pro Adel. Recebe de volta Pierre. Faz uma boa tabela. O time do Guarani sai jogando com qualidade. Recebe Marlon. Abre o jogo na direita pro Heitor. Deu seta por ali. O Ian preferiu toque curto. O Ian teve que parar. Não chegou perto da linha de fundo. Recomeça a jogada. O time do Bugre fica com ela o Anderson Leite. Trabalha com o Ian no pé direito. A marcação chega. Ele tenta a jogada. Tenta a tabela com o Marlon. Sai cortando a zaga do Brusque. Lançamento errado. Vai ficar fácil para o Matheus Salustiano no campo de defesa do Bugre. Adriana? Até para o torcedor do Guarani já começar a se acostumar com os nomes que podem se tornar realidade aí nesse elenco do Guarani, e o goleiro Fred Conte pode ser um deles. É um jogador de 21 anos, tem 1,93 m de altura, uma ótima estatura para goleiros. E ele é de Campinas, né? Nascido aqui, tem família bugrina, tradição ali de os avós estarem sempre no brinco de ouro. Mas a base dele foi no Atlético Paranaense. Ficou por lá por um tempo, depois foi jogar na Espanha pelo Valladolid, voltou, jogou pelo Vila Nova, onde foi campeão estadual sub-20, e no segundo semestre desse ano contratado pelo Guarani, justamente aí para ganhar uma nova experiência, principalmente no futebol profissional. Então, deve ser uma das apostas aí, primeiro teste do Fred Conte hoje, anotem esse nome, torcida do Guarani. Até porque teve muita polêmica, Carlão, durante a temporada, né? O Pegorari dava aquelas entrevistas que inflava o torcedor e falhava. Vladimir, terceiro rebaixamento consecutivo. Então é uma das posições, eu até diria, às 11. Só o Caio Dantas aí salva. Mas... Quem sabe águas mais calmas pro ano que vem, né? Com relação a essa posição, né? O Vladimir foi bem até certo ponto, depois alguns questionamentos por parte da torcida. O Pegorari, uma verdadeira bomba relógio, né? Imagina no vestiário como deve ser, algumas declarações que eu acho que também se refletiram no comportamento do grupo ou no ambiente deste grupo do Guarani. O Fred, como é um campineiro, um bugrino, se permanecer para o ano que vem, ou como titular, ou integrar o elenco, mas que seja aí um jogador tranquilo, que não faça tanta fumaça como fez, principalmente o seu Pegorari. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 5 minutos e meio, primeiro tempo Série B em Brusque. Vem chegando o Guarani, mas já corta a zaga. Em Brusque o placar está... Brusque 0. Guarani também 0. Central da Bola. Fábio Chaib, o sultão do rádio. Hoje é dia de festa na Vila Belmiro. O campeão Santos recebe a taça num jogo contra o desesperado CRB. 4 da tarde na Vila Belmiro, com transmissão aqui na CBN. Tenta sair o Brusque pela meia direita, errou ali o jogador na hora de tentar fazer o passe, o Salustiano veio para cortar, arremesso lateral, Gabriel Pinheiro se apresenta para cobrança lá bem na linha que divide o campo. Vai se movimentando o time do Brusque para receber a bola na frente, tentativa de cabeça do Poleiro, sai bastante da área, o camisa 9 da equipe do Brusque, bate de cabeça nela, o Jefferson vai para fora mais uma vez a bola, outro arremesso lateral, favorecendo o Brusque do técnico Marcelo Cabo, que também já passou pelos dois clubes de Campinas, né? Um Sim. como auxiliar e no Guarani como técnico. Né? Primeiro na Ponte, né, como auxiliar do Jorginho, naquela campanha da Copa Sul-Americana, e depois já como um treinador pelo Guarani. E vem o Brusque pela meia esquerda, jogada com o Marcelo, acelera o jogo, pede pra alguém chegar, por isso ele vai levando pra linha de fundo, faz o cruzamento, tentou o passe de calcanhar, o Poleiro tira de bico da área o Jefferson. Ela volta pro Serrato, que deixa com o Potiguar, arrisca de fora! Que golaço! Gol do Brusque! Rodolfo Potiguar, num chute inacreditável. Que felicidade do volante do meio da rua, pegou no ângulo. Essa nem dois Fred Conte conseguiam pegar. Força, velocidade e precisão. Um golaço do Brusque. Rodolfo Potiguar agora marca. 1 para o quadricolor, 1 para o Brusque, 0 para o Guarani.
O detalhe desse gol espetacular do Brusque é seu, Adriana Almeida. Pra mim, um dos mais bonitos desta Série B. Como eu gosto de chute de longe com tanta precisão assim. O Marcos Serrato tava do lado dele com a posse de bola. E aí serviu ao Rodolfo Potiguar. Ele tinha espaço. Tava muito longe, é verdade. Mas pegou com tudo na bola. Uma bola forte, com muita direção, sem chance alguma no ângulo direito do Fred Conte para abrir o placar. Brusque 1-0. E vem o Guarani tentando dar o troco pela ponta esquerda com o Jefferson. Ele cai, pede a falta, a arbitragem deixa o jogo seguir. Agora o Brusque sai jogando tranquilamente. Carlão de Freitas, 7 minutos de jogo, 1-0 o Brusque. A gente estava mais conversando do que transmitindo aqui porque não tinha nada. Agora vem o Guarani, vem no chute do Luan Dias, ela passa, vai pra fora! Limpou o lance o Luan Dias, ele bateu com a direita que não é a boa, passou triscando a trave esquerda do goleiro Matheus Nogueira, que é o clone do Fábio do Fluminense. Quase que o Guarani empata o jogo, Adriano Almeida. Precisa tomar o gol para acordar, né? Incrível. E aí o Luan Dias de novo, numa jogada já muito característica dele, de prender bem a bola perto dele. Ele fez um drible muito bonito para cima do Jansson, chutou, a bola passou muito perto. Quase o Guarani chega. É isso, Carlão. Em 1 minuto tivemos mais que nos outros 6 do jogo. E agora que eu quero chamar o Carlão, o Brusque vem pro ataque de novo. Caiu por ali tentando a jogada o Diego Matias. A arbitragem manda o jogo seguir. E aí, Carlão, já começa perdendo por 1-0. É praticamente um amistoso, mas ninguém entra pra perder. Né? Sem dúvida, Guarizo. Não, o Guarani tem que jogar, tem que se impor. Já deu a resposta com o Luan Dias, que permaneça assim para buscar o empate. Agora um golaço, né, do Potiguar. Potiguar que é o símbolo dessa equipe do Brusque, né? É o capitão, é o cara que está há muito tempo defendendo as cores do time catarinense. Aí talvez a culpa do sistema de marcação do meio campo, né? Porque o Rodolfo, para acertar esse chute, ele teve toda a tranquilidade, todo o espaço para raciocinar e emendar um chutaço. O Guarani respondeu em seguida com o Luan, mas o Brusque vai dominando as ações até agora, vencendo por 1-0. E fica com a bola o Everton Alemão, faz o lançamento na esquerda para a velocidade do Marcelo, aposta a corrida com o Ian que tá longe, chega perto da linha do escanteio, calibra o cruzamento, joga em cima do Ian, a bola tá viva, ainda briga o Matias, a bola volta pro Marcelo na meia esquerda, Serrato faz o domínio, abre o jogo de novo para o Matias que estava impedido. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 10 minutos e meio jogados, primeiro tempo Série B no Augusto Bauer. Brusque! 1 para o Brusque, golaço do Rodolfo Potiguar, 0 para o Guarani. Central da bola. Chaibe. E caso esse resultado permaneça, será a 21ª derrota do Guarani na competição e sacramenta o Guarani como lanterna, já que na rodada final o Guarani não alcançaria o próprio Brusque, vice-lanterna. Futebol Globo CBN. Com Marco Guarizo. Tá vendo? Quando você tem um cara bem informado igual o Fábio Scheibe, esse jogo vale a vice-lanterna do campeonato. Obrigado, Scheibe, pela informação pra gente aqui. É isso, pra dar aquela motivação pro Guarani. E pra mostrar serviço também pro técnico Alan Al, que pode permanecer para a próxima temporada. O Guarani vai tocando bola na defesa. Lucas Adel faz o passe para Salustiano. Encontra na meia direita o Caio Dantas que vem buscar a bola porque ela não chega de jeito nenhum e não fica com ele porque a zaga do Brusque já vem para fazer o corte. Alemão volta com o goleiro Matheus Nogueira que dá um bico buscando o Poleiro lá no campo de ataque. Ela fica com o Marcos Serrato. Tentativa de jogada do Serrato. Pediu falta do Anderson Lente. A arbitragem mandou o jogo seguir. Sai o Bugre pela meia direita. Recebe o Heitor. Fica com a bola, vai carregando, ninguém aparece, ele tenta o passe na esquerda pro Marlon, caiu, chegou ali dando rapa, o Gabriel Pinheiro, falta em cima do camisa 8 do Bugre, uma falta que dá para bater direto, não é tão longe assim da grande área, Adriana Almeida. Sim, e pegou ali o tornozelo esquerdo do Marlon, o camisa 8 do Guarani, que hoje é o companheiro de ataque do Caio Dantas, tentando voltar um pouquinho para o Caio ficar mais com a missão de balançar as redes, é uma falta a longa distância, um pouquinho, mais ou menos a distância que o Rodolfo Potiguar bateu ali na bola para fazer o gol do Brusque, né? Mas agora a bola tá parada.
Vamos ver quem é que vem aí. O Luan Dias é um dos candidatos. 3 homens na barreira da equipe do Brusque. O Guarani não manda a força aérea para dentro da área, não. É pro chute direto mesmo. Foi o Marlon, bateu, pega Matheus Nogueira. Encaixa a bola, o goleirão do Brusque fica tranquilo para sair jogando. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Tenta chegar o Brusque com o Rodrigo Poleiro na entrada do ataque, consegue fazer o corte por ali o Lucas Adel. Tenta soltar o jogo pro Caio Dantas que cai, fica pedindo a falta. O Brusque recupera a bola pelo meio campo do lado esquerdo, o domínio do Serrato, volta um pouquinho mais atrás com o Marcelo, faz a tabela. Tá ali pelo meio fazendo a jogada o Agostinho Gonçalves, abertura na direita agora pro Gabriel Pinheiro, tenta a chegada ali pelo lado direito do Keké. Keké fez a jogada, buscou o lançamento, bola dentro da área, corta a zaga do Guarani, Jefferson dando uma força ali pra zaga, ela vai sobrar no meio, tentou um chapéu, Anderson Leite perdeu a bola, sobra para o Brusque no campo de ataque, pela direita Pinheiro faz o domínio, deu seta por ali o Rodolfo Potiguar, a bola vai para ele, inverte o jogo, recomeça na esquerda com Everton Alemão, o último homem que abre mais na ponta ainda pro Marcelo, tentativa de jogada boa, marcação do Heitor, corta a zaga do Guarani, tem chance pro contra-ataque, Luan Dias faz o domínio pela meia direita, abre o jogo pro Marlon, vem o Guarani na velocidade, Jefferson pela esquerda, calibra o cruzamento, rasteiro, passa por todo mundo, vai pra linha de fundo, faltou o Caio Dantas dar aquela esticada de perna para tentar finalizar esse cruzamento rasteiro do Jefferson, apenas tiro de meta para o Brusque, Dri. O Caio Dantas fechava por ali, talvez se fosse em um jogo com mais, que valesse mais alguma coisa ali, ele até tentaria se jogar, dar uma voadora, qualquer coisa assim. Mas não foi isso que aconteceu, apenas tiro de meta que já foi cobrado. É chato quando a gente pede alguma coisa no meio do jogo que o cara não tá preparado, mas eu queria que o Fábio Scheibe pesquisasse pra mim como é que tá o Caio Dantas na artilharia desta Série B, né? Ele chegou a ser artilheiro, acabou superado depois. Pode responder a hora que puder, viu, Scheibe? Vem o... Oi. Eu já respondo agora. Deixa o Guarani atacar. Vem o Ian. Carrinho do Marcelo pra cima dele, escanteio. Fala, Scheibe. O Caio Dantas é o vice-artilheiro da competição neste momento, tem 11 gols marcados, tá atrás do Eric Pulga, atacante do Ceará, que tem 13 e divide a vice-liderança com o Alisson, do Vila Nova, também com 11 gols. Portanto, Caio Dantas, vice-artilheiro. Escanteio para o Bugre, lado direito, vem o pé esquerdo do Luan Dias, força aérea do Guarani dentro da área em busca do gol de empate. Tá autorizado o Luan Dias, joga dentro da área, fechadinho, corta de cabeça por ali o Jansson, a bola tá viva na entrada da área, briga, o Salustiano dá um bico nela pra tirar dali o Diego Matias. Sobra do Guarani pela meia esquerda, domínio agora do Marlon, puxa pra perna direita, faz o cruzamento fechado nas mãos do goleiro Matheus Nogueira. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 15 minutos, primeiro tempo Série B em Brusque. 1 para o time da casa. Guarani. 0 para o Bugre. Central da bola. Fábio Scheibe. Hoje pela 37ª rodada da Série B, além do jogo do campeão Santos, às 4 da tarde na Arena Condá tem Chapecoense e Curitiba. O empate garante a Chape na Série B do ano que vem. Futebol Globo CBN. Falta no meio-campo favorecendo o Guarani, já cobrada rapidamente, só que lá para o campo de defesa. Lucas Adel faz o passe na ponta esquerda, busca o Marlon, tentou uma jogada de efeito, a marcação chegou, acabou tirando a bola dele, o Keké volta um pouquinho mais atrás, recomeçando com o Gabriel Pinheiro. Pinheiro deixa ainda mais perto da área para o Jansson, recebe de volta, o Guarani sobe a marcação, ele faz o lançamento buscando o Keké na ponta direita, conseguiu dominar, a bola caiu, pediu a falta, segue o jogo, vem Rodolfo Potiguar, domina pela meia direita, para o jogo porque não conseguiu o domínio Potiguar, a bola foi direta para fora, arremesso lateral favorecendo o Guarani, à esquerda ainda no campo de defesa, ninguém aparece sozinho para o Jefferson bater esse lateral, agora vem o Luan Dias, devolve no Jefferson, tenta a jogada de efeito, mas está tudo isso lá perto da área do Guarani, por isso o Lucas Adel tem que recomeçar o lance com o goleiro Fred Conte, tá apertado o Fred, ele consegue jogar na direita para o Ian, sai jogando o Bugre, jogando agora, tocando bem os passes pelo meio, fica com ela o Pierre, abre na meia direita com o Heitor. Heitor tem espaço, mas não tem companhia, por isso ele volta o jogo um pouquinho mais atrás para o Ian, recomeçando com o Salustiano, que vai virando o jogo para a esquerda, domina o Adel,
vem com a bola o zagueiro, faz o toque curtinho ali pro Jefferson, chega a marcação, ele tenta passar pro Luan Dias, recebe Luan Dias, faz o passe na esquerda pro Marlon, na verdade o passe foi muito ruim, o Marlon saiu antes da bola, o arremesso lateral favorece a equipe do Brusque. 17:30, vem pro ataque o Brusque, lançamento, buscava por ali, o Matias corta a zaga, ela volta pro Keké, arrisca de fora, desvio na zaga, não, foi direto pra fora. Ficou reclamando por ali o Rodrigo Poleiro, porque ele queria o passe, mas na verdade foi ele mesmo que chutou, ele estava reclamando o escanteio, passou perto, hein, Adriana Almeida? Passou perto, mas ele podia tentar ter organizado um pouco melhor essa jogada, tocado a bola também, tamanha fragilidade do Guarani, né? Que agora tenta descer. Pela esquerda, o Marlon faz o domínio, já tá perto da grande área, tabela com o Luan Dias, recebeu, fez o cruzamento, a bola vai chegar no Heitor, ajeitou de cabeça, buscou Caio Dantas, tira a zaga. Vai tentar sair jogando o Poleiro, joga muito mal, ela vai ficar na direita lateral para o Guarani no campo de ataque. Já cobrado, tem pressa o Bugre em busca do empate, carrega o Pierre, arrisca de fora, Matheus Nogueira! Cai o goleiro, encaixa aquela quicadinha na frente dele que é perigosa, mas foi bem, fechando o canto ali o goleiro do Brusque, Dri. E o chute do Pierre também foi bom, né? Um chute forte, ele teve espaço, tão bom que depois da defesa o goleiro Matheus Nogueira apagou geral, deu uma bronca ali no setor defensivo do Brusque para não deixar chutar de longe assim. Aliás, um chutão totalmente errado que saiu em tiro de meta para o Guarani agora. Carlão de Freitas, vamos chegando a 19 minutos, mudou algo no panorama do jogo. O Brusque fez 1-0 aos 7 minutos, Carlão. Agora isso, um jogo aberto, né? Até por se tratar de um amistoso de luxo. A gente percebe o Brusque quando chega, ele chega com mais efetividade. O Guarani fica com a bola, o Luan Dias participa bem, fazendo uma boa dobra ali com o Marlon, mas não consegue criar, não consegue exigir do goleiro Matheus Nogueira. É um Brusque agora que se resguarda um pouquinho, dá a bola para o Guarani e tenta apostar nos contragolpes. E vem pela meia direita o Ian trabalhando bola para o Bugre, volta um pouquinho mais atrás com Salustiano dentro do círculo central. Abre o jogo na esquerda para o domínio do Jefferson, recebeu pela ponta o Marlon, a marcação chega, ele vai na habilidade, passa do primeiro, chega o Luan Dias na ajuda ali, tem que fazer o peão voltar para trás porque não tinha para quem tocar. Tentativa de tabela, entrada da área, briga o Caio Dantas contra 2, arbitragem para o jogo, marca uma falta atrasada ali em cima do Marlon. Achei que ele ia tirar o cartão, mas foi só o spray, né, Dri? O spray para marcar ali é uns 2 metros da grande área agora. Uma falta que o árbitro achou que o Guarani levaria vantagem, depois acabou voltando atrás, preferindo a bola parada em favor do Bugre, vai levar perigo, Guarizo. Pelo lado esquerdo, o Luan Dias é o homem das bolas paradas. Não foi ele que bateu aquela falta direta que o Rodolfo fez a defesa, mas a 10 não tem a faixa, mas a canhota é o jogador que quer a responsabilidade para a cobrança de falta. Tá pertinho ali um pouco para dentro do bico da grande área, essa dá para bater direto, mas tem também os zagueiros do Guarani junto com Caio Dantas ali atrapalhando a vida do goleiro. Na bola também tá o Heitor, 2 jogadores, 4 homens na barreira, momento de expectativa, quem sabe agora o empate do Bugre em Brusque. Vai autorizar o árbitro, a barreira tá andando com spray e tudo. Foi Luan Dias, bateu direto, encaixa Matheus Nogueira. Defesa tranquila do goleiro, porque o Luan tentou jogar no canto dele para surpreender, mas não houve a surpresa, Adriana. O Matheus Nogueira tá pegando tranquilamente essas bolas. Vão colecionando aí alguns chutes a gol os jogadores do Guarani, mas nada com uma grande eficiência por enquanto. Tentativa do Ian pela ponta direita, fica reclamando falta, a arbitragem dá apenas o tiro de meta. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 21 minutos passados, primeiro tempo Série B no Augusto Bauer. Brusque! 1 para o Brusque. Guarani! 0 para o Guarani. Central da bola. Fábio Scheibe. Ontem, jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão, o duelo de Atléticos. O Paranaense fez 1-0 no Atlético Mineiro e com esse resultado o Furacão deixa momentaneamente a zona de rebaixamento. Futebol Globo CBN. E em Brusque o Matheus Salustiano virou meia direita, deu um balaço pro gol, só que a bola foi na arquibancada, mostrando que ele é zagueiro, Adriana Almeida. Nossa, que chute terrível agora. O Guarani até não tava levando tanto perigo pro Matheus Nogueira, mas tava acertando o gol. Agora essa não dá nem pra contabilizar como chute a gol, viu, Guarizo? Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani tocando bola na defesa com pressão do ataque do Brusque, mas o Jefferson consegue limpar o lance e ficar com ela pela ponta esquerda. Fez o lançamento, a bola bate na cabeça do Potiguar, recuou mal o Jansson, mas chega o Matheus na frente do Caio Dantas para dar um balão na bola, o goleiro Salustiano cabeceia para trás, vai sobrar sozinho, vem o Brusque, o toque pro Poleiro, tentou limpar o lance, tira a zaga do Bugre! O Diego Matias quis servir o companheiro, perdeu a chance do gol, porque na hora do Poleiro driblar, Lucas Adel chegou fazendo o corte. Depois do golaço, lance que seria o mais perigoso do Brusque. Agora é o Guarani que ataca em contra-ataque, acelera pela ponta esquerda o Marlon, faz o cruzamento, buscou o Caio Dantas, Everton Alemão estica a perna, coloca pra fora. Escanteio favorecendo o Guarani, jogo frenético no Augusto Bauer, mais por erros das defesas do que por méritos dos ataques, né, Dri? É, exatamente, né? O Brusque teve uma grande chance com o Diego Matias, que tinha que finalizar essa bola pro gol, né? Não ficar procurando um outro companheiro. E aí o Guarani saiu em rápido contra-ataque, agora ganha um escanteio, Luan Dias é quem vai pra cobrança. Lado direito, pé esquerdo autorizado, Luan Dias joga no primeiro pau, a bola vai chegar ali no Anderson Leite, antes dele para fazer o corte, o Agostinho Gonçalves aí tomou um rapa do Ian, falta em cima do camisa número 14 do Brusque, eu ia falar que se não desse cartão o juiz também estava de férias, mas não é o caso, Dri. Cartão amarelo então para o Ian, camisa 29 do Guarani. Primeiro cartão do jogo, 24 minutos, o Brusque está na frente, 1-0 para cima do Bugre. Muito obrigado pela sua companhia nessa manhã de domingo, você que já antecipou a volta do feriado, tá com a gente, né? Manda mensagem para cá, o WhatsApp da CBN Campinas é o 19 991869070. Fábio Chaib tá ligadaço esperando sua mensagem. O Brusque vem atacando pela direita, Keké faz o domínio, precisa recomeçar o jogo com o Gabriel Pinheiro, que volta mais atrás com o Jansson. Aparece para começar o jogo Serrato, a marcação só cerca, por isso ele vai carregando, lança de canhota, busca o Keké na ponta direita, chega para cortar o Jefferson sem muita firmeza, a Adel vai lá e conserta tudo, dá um balão pro lado esquerdo, Luan Dias na categoria consegue dominar no peito e ficar com a posse pro Guarani, tenta puxar o contra-ataque, o Bugre, Luan no círculo central, já partiu o Heitor na direita, na esquerda o Marlon, no meio Caio Dantas, ele tentou o passe de efeito. Chega cortando o Marcos Serrato sem dificuldade, ele tentou um passe de sola, uma coisa meio diferente, meio futsal do Luan Dias, acabou cortando a zaga do Brusque. Lançamento para o campo de ataque, Poleiro vai brigar com o Salustiano, chega de cabeça o zagueiro do Guarani, a bola volta para o Poleiro, toca curtinho ali, tentando a jogada com o Gonçalves, chega tirando a zaga do Guarani, jogo parado por causa de um jogador caído ali no meio campo. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 25:30, passados primeiro tempo no Augusto Bauer. Brusque. 1 para o quadricolor. Guarani. 0 para o Bugre. Fábio Chaib. Central da bola. Ontem, pela 37ª rodada, o Ituano bateu o Vila Nova, fez 4-3 lá no estádio Oba e ainda respira na competição para sair do Z4. Ontem também a Ponte perdeu em casa 4-0 para o Sport no Moisés Lucarelli. Tempo para atendimento, parou também o goleiro Matheus Nogueira, né? Todo mundo dando aquela respirada, a temperatura em Brusque está próxima dos 26 graus. Eu queria falar com o Carlão, mas o Carlão pediu para eu chamar o ouvinte, certo? Vai lá, Fábio Chaib. Vamos lá então, Guarizo, tem gente participando aqui, o Daniel de Campos, ele está lá em Londrina, curtindo a transmissão da CBN, um grande abraço então ao Daniel de Campos. O Lima Cardoso está em Sumaré, está triste com a situação do Bugre, e o Augusto Camargo, ele está na Vila Industrial aqui em Campinas, ele fala que tem que mudar tudo, não quer só discurso da diretoria, quer ver ações práticas para o ano que vem. É isso aí. Vamos chegando a 27 minutos. Muito obrigado a todos pela audiência. Carlão de Freitas e sua análise do jogo um pouco depois do primeiro tempo. Da metade do primeiro tempo. Olha, Guarizo, você falou, né, que um jogo até emocionante, muito em virtude das falhas defensivas. E é verdade, é um jogo movimentado, um jogo com
algumas possibilidades de gols, né? O Matheus Nogueira trabalhando agora, nos últimos minutos o Guarani arriscando mais, principalmente de longa distância. Do lado do Bugre, o Fred também tem uma manhã de domingo movimentada. E um jogo aberto, né? Um jogo franco, até porque ninguém tem mais necessidade dentro da competição. Por isso, até aqui, 27 minutos, apesar de ser um duelo dos lanternas, um jogo agradável. E vem o Guarani tentando jogar pelo meio. O Pierre faz o passe para o Caio Dantas, saindo para buscar jogo perto do círculo central. Foi agarrado pelo Jansson. Falta favorecendo o Guarani. Vamos só confirmar, porque os jogadores do Brusque são bastante parecidos, né? Mas me pareceu o cartão para o Jansson. Já Adriano Almeida confirma pra gente. Guarani vai tocando bola, vai tentando chegar no campo de ataque. Salustiano faz um lance de efeito ali para cima do Poleiro, mas sai bem o zagueiro do Bugre. Abre o jogo na esquerda para o Lucas Adel. Adel faz o passe, tem bola, tem tabela no meio-campo, recebe o Pierre, faz o passe agora para o Anderson Leite. O cartão foi para o Marcos Serrato. Confirma, Adri? Confirma, camisa 19 do Brusque. E o Guarani tenta chegar no passe do Ian pela ponta direita, vai ajudando a defesa ali. O Diego Matias dá um bico na bola, coloca para fora. Arremesso lateral favorecendo o Bugre à direita do campo de ataque. Ian vai para cobrança, tem ali pedindo bola o Anderson Leite, mas ele quer jogar mais longe para o Luan Dias. Domina o Luan, volta o jogo um pouquinho para o Ian, encontrou o Anderson Leite na meia direita, fez o domínio, passe no meio para o Marlon, arriscou o chute de fora, a bola desvia, vai para fora! Escanteio favorecendo o Guarani, o Marlon encontrou espaço para o chute, se não é o zagueiro podia levar perigo, ainda assim o Bugre leva um escanteio, Dri. Depois do passe ali no meio da área, mas na verdade não foi escanteio não, o Marlon, ele ajeitou com a perna esquerda, chutou com a direita, ela subiu demais, só tiro de meta pro Brusque. Acho que o árbitro errou, mas de qualquer forma o tiro de meta tá batido. Vem o Matheus Salustiano, despacha a bola pro Bugre, volta a ficar com ela no campo defensivo pela esquerda, o domínio do Adel. Acha o Pierre pelo meio, Pierre abre o jogo na meia direita pro Heitor. Deu seta por ali o Luan Dias, o Heitor preferiu jogar para trás, recomeçar com o Matheus Salustiano, que começa mais na esquerda ainda com o Lucas Adel. Adel faz o domínio, toca na frente, buscou o Marlon, já dominando, tentando driblar, dá um bico na bola o Jansson. E o estádio é bastante acanhado, por pouco não acerta a casa do vizinho ali. Arremesso lateral favorecendo o Guarani pela esquerda do campo de defesa. Vai para a cobrança o Jefferson. Movimentação do lateral esquerdo do Bugre. Vamos chegando a 30 minutos desse primeiro tempo. Tentativa de calcanhar do Pierre, porque o lateral foi mal batido. O árbitro, o senhor Tailan Azevedo Alves, do Amapá, viu o desvio de mão do jogador do Brusque, por isso a bola favorece o Guarani. Vem pela direita o Heitor, pela meia, abre o jogo mais perto da ponta pro Ian, recebe de volta, Heitor tá de costas, tem que tocar curtinho pro Ian. Ian faz o passe pro Luan Dias, trabalha na canhota, volta o jogo pro Heitor, passou pela meia direita, preferiu tocar pro Ian, vai na base dos toques curtos, o Guarani vai fechando a zaga, o Brusque, inversão de jogo do Pierre, busca na esquerda o Jefferson, domina o Jefferson, tenta o cruzamento, a marcação chega, ele precisa recomeçar um pouco mais atrás, Adel devolve para Anderson Leite, domina para a perna direita, toca no Pierre, Guarani vai tocando de pé em pé, mas não consegue fazer o lançamento para a área, pela esquerda, domínio do Jefferson, chega a marcação, ele tenta o passe curto na trombada, tudo normal, segundo a arbitragem, dá o toque de mão do jogador do Guarani, e o Jefferson fala um monte, falando que a bola bateu pelas costas, mas a falta está marcada, tanto que ele foi premiado, Adriano Almeida. Exatamente, Guarizo, por muita reclamação, cartão amarelo para o Jefferson, que reclamou que tomou a falta, e aí a hora que ele caiu, ele colocou a mão na bola. E aí o árbitro deu a mão na bola ao invés da falta, mas poderia sim ter aplicado a falta do jogador do Brusque ali. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 31,5, primeiro tempo Série B em Brusque. 1 para o time da casa, Guarani 0 para o Bugre visitante. Central da bola. Fábio Scheibe. Pela Liga das Nações da UEFA, jogão hoje à tarde, às 4h45, lá no San Siro, em Milão. Tem Itália e França, jogo este que vale a liderança do Grupo A da Liga das Nações da UEFA. Repete o UEFA pra mim, Scheibe, nessa entonação. Liga das Nações da UEFA.
E aqui o Guarani sai com o Luan Dias, sempre buscando bola em todo o espaço do campo. Abre o jogo na esquerda para o Marlon, já deu seta pela linha de fundo. O Jefferson recebeu, fez o cruzamento rasteiro, corta o Jansson. Tira a zaga do Brusque, a bola vai sobrar em lateral pela esquerda para o Guarani. Anderson Leite vai para a cobrança, deixa ali mais uma vez com o Luan Dias, sempre trabalhando na canhota. Passou na meia direita para o Heitor, tentou o espaço, a marcação chegou, ele voltou o jogo para o Pierre, um pouco mais atrás, abre na direita para o Ian. Recebe o Ian, dribla o marcador. O Guarani tem que voltar porque o Brusque fica fechadinho na entrada da área, por isso trabalha a bola no campo ofensivo, no último terço do campo, como gosta o Carlão. Vem trabalhando o Pierre, volta o jogo um pouco mais atrás para o Adel, virou lateral esquerdo, errou o passe. Pierre brigou ali, vem tentando fazer o corte o Gabriel Pinheiro para a equipe do Brusque. Toca na frente para o Poleiro, vem o Serrato para fazer ajuda. A arbitragem marca a posse de bola para o Guarani pela esquerda ali, nem sei se ele marcou falta ou se ele marcou lateral, mas o que interessa é que o lance favorece a equipe de Campinas. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. E o Guarani vai tocando, buscando chegar perto. Guarizo. Oi. Mais algumas informações a respeito dessa possível reformulação do elenco do Guarani, né? A gente sabe que o orçamento do Guarani deve ser cortado em cerca de 50% para a próxima temporada. E 16 jogadores desse atual elenco ainda têm contrato para o ano que vem. Mas a tendência é que mais da metade deles vai embora. Hoje, Matheus Bueno não está escalado, não joga porque teve um problema físico e aí está preservado. Mas ele, juntamente com o Caio Dantas, que tem contrato para o ano que vem, seriam aí os 2 pilares para reiniciar essa reformulação, né? Os 2 foram poupados da campanha pífia do Guarani na Série B, mas a torcida salvou. Caio Dantas ainda até briga pela artilharia, o Matheus também muito por aquele gol no derby, mas seriam os 2 pilares dessa reformulação. Mas, por conta do orçamento enxuto, a diretoria também não descarta a possibilidade de fazer negócio com esses que foram uns dos poucos destaques do time, para poder fazer mais caixa, para ter aí mais poder financeiro na montagem desse elenco. A gente lembra que o Guarani disputa a primeirona do Paulista e a Série C do Brasileiro, fora da Copa do Brasil. Luan Dias é emprestado, né? Volta para Água Santa, né? Provavelmente a tendência é essa, sim. Vem o Brusque pro ataque na jogada do Diego pela direita. Chega o Salustiano para fazer o corte em cima da pinta. Ele ia ficar com a bola na marca do pênalti para fazer o gol, para finalizar para o gol. Chegou bem fazendo o corte o Salustiano na zaga do Guarani. Sem pressa nenhuma o Gabriel Pinheiro para fazer a cobrança do lateral. Dava até para girar o placar. O Fábio Chaib dá os resultados do campeonato do Azerbaijão, que ele não bateria o lateral. Agora sim, vem chegando para a cobrança o Gabriel Pinheiro. Já ganhou aí quase 1 minuto para fazer uma cobrança de arremesso lateral. Joga na área, o desvio de cabeça, sai Fred. Fica com ela o goleiro do Bugre. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. Passados 35 minutos do primeiro tempo, Série B no Augusto Bauer. Brusque. 1 para o Brusque. Guarani. 0 para o Guarani. Central da bola. Fábio Chaib. Mais resultados de ontem da Série B. O Novo Horizontino empatou com o Paysandu em casa em 1-1. O Amazonas perdeu para o Goiás 4-0 lá em Manaus. Na sexta-feira, o Operário empatou com o Mirassol 1-1. Marco Guarizo. Vamos com tudo! Você vem com a gente aqui na CBN, participa, manda sua mensagem. O WhatsApp é o 19991869070. No chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Deixa seu joinha lá, tá acompanhando a gente no domingo de manhã? Manda seu comentário também no chat do YouTube. Fábio Chaib tá ligadaço acompanhando toda a participação do ouvinte CBN. Lá vem o Brusque buscando o contra-ataque que quer pelo meio, tem a marcação à distância do Anderson Leite, consegue fazer o passe na entrada da área pro Diego, foi pra linha de fundo, Diego Matias não tem pra quem tocar, segurou a bola, voltou um pouquinho mais atrás com o Serrato. A tabela com o Diego pela ponta direita, se apresenta o Rodolfo Potiguar, autor do golaço que deixa o Brusque na frente, tocou na entrada da área pro Poleiro, tira a zaga. Carrinho perfeito do Ian ali para evitar a finalização do Rodrigo Poleiro, tenta sair jogando o Luan Dias, perde a bola, a arbitragem marca o toque de mão
marcação do Marcelo, lateral esquerdo da equipe do Brusque, que comete a falta. Sai jogando o Guarani. Um pouquinho de pressa, mas nem tanto. Claro que o jogo é um amistoso, os dois já estão rebaixados, mas vale mostrar serviço para o treinador, para a diretoria. Vale também não ficar na lanterna, como bem lembrou o Fábio Scheibe aqui. É o jogo aí que pode definir a lanterna do campeonato da Série B. E o erro de passe do Lucas Adel mostrando por que esses dois times já estão rebaixados. Vem para o campo de ataque o Keké, trazendo para o Brusque, pisa na bola, espera alguém chegar, recomeça com o Potiguar, sem pressa nenhuma, vai tocar lá atrás pro Everton Alemão, que abre o jogo na esquerda, pro Marcelo, deixou com o Diego, lançamento na ponta esquerda pro Serrato, acabou o campo para ele, cruza o disco final, apenas tiro de meta favorecendo o Guarani, já saiu tocando o goleiro Fred Conte. Vai o Guarani perto da área, sendo marcado pelo time do Brusque, toque na fogueira pro Pierre, caiu, pediu a falta. Esperou contato veio, Dri. Do Marco Serrato, né? Que pegou ali tentando intimidar o Jefferson na saída de bola, fez a falta. O Guarani vai tentando sair, mas já tá me parecendo mesmo um ritmo de treino esse final de primeiro tempo, viu, Guarizo? Tá bem próximo disso mesmo, ainda mais com o sol a pino agora em Brusque nesse momento, temperatura de 27 graus. Vem o Guarani trabalhando bola pela esquerda com o Marlon, já no campo de ataque, ele recomeça com o Adel. Então o time do Brusque fica fechadinho, Guarani toca pra lá, toca pra cá, trabalha a bola buscando abrir a defesa da equipe catarinense. Recebe pelo meio Heitor, a bola não passa, no passe dele pro Pierre, sobra pro próprio Heitor, abre o jogo na direita pro Ian, calibra o cruzamento, não tinha ninguém dentro da área, ele preferiu brecar, tocar curtinho pro Heitor, que volta com o Salustiano. O Pierre fica desesperado pedindo a bola, mas ele prefere o Anderson Leite pro Marlon, pelo meio, Marlon não tem espaço, abriu para Luan Dias, a marcação chega bem, o que quer, para tirar esse lance de perigo para a equipe do Brusque, sai jogando pela direita, erra o passe o Agustin, vem o Guarani, cai o Dantas, calibra o chute de longe, prefere abrir pro Heitor, Heitor agora chuta, pega Matheus Nogueira. Em 2 tempos o goleiro do Brusque, bola também foi no meio, né? O Guarani foi ameaçando chutar, quando chutou o goleiro estava bem colocado, Adriana. E mais um chute de longa distância, né? A maioria, todos os chutes do Guarani foram assim, né? De longe, fora da área, mas é o que você disse, as bolas estão indo muito perto do Matheus Nogueira, que até o momento não teve uma grande dificuldade para fazer uma defesa. E o Brusque fica com a bola nesse fim de primeiro tempo, fica com ela o Jansson. Domina, olha na frente, tenta o passe, a bola passou do Keké, passou também do Agostinho Gonçalves e vai sobrar fácil lá na defesa do Bugre, evitou o tiro de meta o Jefferson. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 40 minutos jogados, primeiro tempo, Série B em Santa Catarina. Brusque. 1 para o time da casa, Guarani. 0 para o Bugre. Central da Bola. Fábio Scheibe. Amanhã é dia de Superliga Masculina de Vôlei. Às 9h30 da noite tem Minas Tênis Clube contra Vôlei Renata. Lá na Arena Minas. O Vôlei Renata, então, aqui na CBN amanhã, 9h30 da noite. Sabe quem narra, Guarizo? Esse que vos fala. A voz da emoção, Marco Guarizo com Renata Rondini, 9h30 da noite, Minas Tênis Clube e Vôlei Renata. Futebol Globo CBN. Trabalhando bola Guarani pela esquerda, o giro do Caio Dantas, ele fica desesperado porque a bola não chega nele, então ele vai lá no meio campo buscar e depois o Guarani não consegue chegar no ataque. Anderson Leite faz mais um giro para cima da marcação, Caio Dantas caiu, ele tá amarrando a chuteira na verdade, e o Guarani trabalha a bola pela direita, recebe o Ian, toca mais curto pro Luan Dias, perto da entrada da área e vai voltando, vai recomeçando, esperaram o Caio amarrar a chuteira, agora o lançamento do Pierre é para ele, na entrada da área, desvio de cabeça do Jansson, coloca a bola para fora porque chegaria para finalizar o Caio Dantas, escanteio favorecendo o Bugre, Adriana. O goleiro Matheus Nogueira e o Gabriel Pinheiro se cumprimentam ali porque perceberam, né, que seria um lance de muita chance para o Guarani, a bola ia bem em direção ao Caio Dantas e aí o Gabriel Pinheiro colocou a cabeça nela,
deixou o escanteio, finalzinho de primeiro tempo, quem sabe uma boa oportunidade para o Bugre empatar. Vamos chegando aos 42 minutos, quem vai para a cobrança do escanteio é o Marlon. Ele cobra fechado, desvio de cabeça, tirou o Potiguar, vai sobrar na ponta direita para o Heitor. Domina o Heitor, na perna boa, faz o passe um pouco mais na frente para o Pierre. Pierre invade a grande área, faz o cruzamento, buscou o Caio Dantas, corta de cabeça a zaga. Vai sobrar na entrada da área, tira o Serrato para tentar puxar o contra-ataque para o Brusque. Tá aí esperto o Luan Dias, roubou a bola, bateu de longe para fora! Enquanto o Agustin ficava reclamando de uma falta, o Luan Dias buscou o canto por pouco, muito pouco, não empata o jogo, camisa 10 do Bugre, Adriana. Essa pra mim levou mais perigo, esse chute de fora, porque o Matheus Nogueira acho que não conseguiria chegar a tempo se ela fosse no gol e passou muito perto ali da trave esquerda do goleiro do Brusque. Finalzinho de primeiro tempo, o Guarani vai ganhando espaço no ataque. O toque não. Opa, vamos para exatamente isso. Campeonato Brasileiro da Série B aqui na CBN Campinas. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de Freitas, 43 passados do primeiro tempo, até aqui 1-0 Brusque, Carlão. Guarizo, aquele jogo agradável que nós falávamos, né, gente, mas agradável dentro das limitações das equipes, né? Caiu um pouquinho de produção, realmente. Talvez o calor agora em Brusque, os jogadores se poupando aí nesta reta final. Mas tivemos um lance de perigo com o Luan Dias, estava meio sumidão do jogo, mas teve uma chance importante ali, concluiu, exigiu do goleiro Matheus Nogueira, mas até aqui o jogo caiu um pouquinho de produção. E o Guarani vem pela esquerda, tentativa do Jefferson, cruzamento, corte de cabeça do Pinheiro, dá um bico na bola, o que quer para tirar o perigo de lá. Todo o Guarani no campo de ataque, a sobra com o Matheus Salustiano, rolou no Pierre, ajeita para a perna esquerda, deixa com o Marlon, fez a tabela, recebeu o Luan Dias, encarou a marcação, abriu o jogo na esquerda para o Jefferson, recebeu de volta, calibrou a canhota, não viu ninguém dentro da área, teve que tocar curtinho para o Jefferson. Agora sim ele arrisca o cruzamento, mais uma para o Jansson, vai ficar com dor de cabeça, vai precisar de comprimido de tanta bola que tira de cabeça o Jansson. Sobra para o Guarani ainda no campo de ataque, pelo meio quem carrega é o Pierre, faz o passe pro Heitor, recomeça um pouquinho mais atrás, Anderson Leite, rolou pro Luan Dias, que passe de calcanhar, Caio Dantas bateu, espalma, Matheus! Num lance de criatividade do Bugre, grande defesa do goleiro do Brusque. É um toque diferente para uma finalização do Caio. Se não é o goleiro, o jogo estaria empatado. Já Adriana Almeida responde porque o Guarani vem de novo. Pelo meio, Luan Dias trabalha a bola, inverte na direita para o Ian, Guarani aperta no finzinho de primeiro tempo, pisa na bola, toca no Heitor, mais perto da linha de fundo, recebe de volta pela direita, tenta passar a bola, a marcação do Keké chega, o Guarani vai virando, vai trabalhando bola. Mais 3. Vamos a 48, Lucas Adel vem trazendo pela esquerda, rola a bola para o Jefferson, deixou para o Caio Dantas, fez a tabela com o Marlon, recebeu de volta a marcação, chega, erra o passe o Caio Dantas. Ainda o Guarani, não deixa a bola parar, segue no campo de ataque, Caio Dantas limpa o lance, a marcação tá em cima, ele tem que abrir o jogo pro Ian, calibra o cruzamento, joga dentro da área, vai sobrar na esquerda, tira a zaga, Serrato tava lá para fazer o corte, vem o Adel com categoria, ganha a jogada pro Bugre, virou meia esquerda, fez o cruzamento, aí não é a dele. Bola para fora, arremesso lateral para o Brusque, mas no lance anterior, aquele toque de calcanhar do Luan Dias para o Caio Dantas, por muito pouco o Guarani não empata, Adriana. Colocou o Caio Dantas na cara do gol, né? O Everton Alemão tentou até acompanhar ele, mas o Caio ficou em ótimas condições, finalizou bem, finalizou forte, méritos do goleiro, que evitou que seria o empate do Guarani. Chegamos a 46, você ouviu o toque de Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Vamos até 48, nesse primeiro tempo o Guarani tenta ir pro vestiário pelo menos com um empate. Faz a pressão pra cima do Brusque, fica com a bola no campo de ataque o tempo todo. Ian faz o passe pro Heitor, recebe de volta com um espaço na entrada da área, a marcação chega, ele faz um passe de cavadinha, tira a zaga do Brusque. Salustiano, o último homem, bate de cabeça, o Guarani segue ainda fazendo pressão, vira ataque contra a defesa pela meia direita, o Pierre
Pierre fez o passe para o Heitor, inverteu o jogo na esquerda, buscou o Marlon, recebeu o Marlon, pingou para a perna direita, tentou abrir um espaço para o chute, bateu direto para fora, mas teve desvio, é escanteio para o Guarani, vai apertando e muito o Guarani no fim de primeiro tempo, Adriana Almeida. Dessa vez com a tentativa do Marlon, né? A bola desviou no setor defensivo, saiu em escanteio. Vamos para o último giro do ponteiro com o Guarani em cobrança de escanteio. Pierre faz a cobrança de novo, fechado, cortou de cabeça o Potiguar, ela volta no Ian, espera o Pierre chegar, calibra a canhota, joga dentro da área, outro corte de cabeça da zaga do Brusque, Guarani insistindo, 10 jogadores no campo de ataque, o último homem é o Jefferson, inverte o jogo para o Pierre, domina na canhota, pela direita, fez o passe para Luan Dias, marcação apertada, volta no Pierre, vai rondando a grande área, fez o passe, buscava o Caio Dantas, rouba a zaga do Brusque, tenta puxar o contra-ataque pela direita com o Diego Matias, Diego faz o passe na frente, carrinho do Jefferson para evitar o ataque do Brusque, tem ainda 15 segundos apontado pelo árbitro, lançamento na entrada da área, Luan Dias domina, encontra o Heitor, calibra o chute, bate direto, Matheus Nogueira, boa defesa. Faltou força no chute do Heitor, o Guarani finaliza bastante. Quando apita o árbitro. Final de primeiro tempo no Augusto Bauer. Brusque. Gol do Rodolfo Potiguar aos 7 minutos do primeiro tempo. Guarani. 0 para o Guarani. Começando agora o intervalo do Futebol Globo CBN. Assumindo o comando na central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. Valeu, Marco Guarizo. Intervalo de jogo no Augusto Bauer. O Brusque vai vencendo o Guarani por 1-0 pela 37ª rodada da Série B, a penúltima da competição. Saída dos jogadores por aí, Dri. Qual é o destaque do Bugre nesse primeiro tempo aí, Dri? Olha, o destaque é que o Guarani terminou o primeiro tempo em alta, né? Assim, atacando mais, tendo mais a posse de bola e mais possibilidades de balançar as redes. E pro Brusque, acho que foi um bom negócio aí ir pro vestiário agora, sem tomar esse gol, voltando em vantagem. O Guarani, Fábio, que Vou te perguntar uma coisa aqui também, viu, Dri? Daqui a pouco tem um ouvinte mandando mensagem aqui pra gente, tá preocupado com a última rodada já aqui, viu? E assim, o que eu destaco, né? O Guarani vive um jejum de gols desde o derby. Você sabia Verdade, disso? é verdade. Eu falei Desde isso o nessa dia semana. 20 de outubro que o Guarani não balança as redes, ou seja, Matheus Bueno, 32ª rodada, a gente está na 37ª. Muito tempo aí para um time que dizia brigar para fugir do rebaixamento ficar sem marcar um gol sequer, né? Atendendo até o nosso ouvinte aqui, o Celso Nóbrega, lá de Fortaleza, da bela Fortaleza, ele sempre acompanhando aqui a CBN, ele pergunta, gostaria de saber quais os jogadores do Guarani que estão pendurados. Eu imagino que ele seja torcedor do Vozão, que já está pensando na última rodada, o Ceará enfrentando o Guarani, o Ceará com muitas possibilidades de acesso, então Celso Nóbrega mandando mensagem, você tem por aí os pendurados do Bugre, Dri? Com certeza, Fábio. E são poucos aí dos titulares, viu? Pelo menos dos titulares hoje, né? O Pedro Henrique, que é zagueiro, reserva. O Douglas Bacelar, que também é zagueiro e está na reserva hoje. Além do Pacheco, lateral direito, que também está como opção no banco de reservas. Tem outros jogadores pendurados, mas que hoje nem estão relacionados. O caso do Marlon Maranhão e também 2 jogadores no departamento médico hoje, o Matheus Bueno e o João Vitor, estão pendurados, mas se recuperarem, devem ser relacionados aí, ficam à disposição do Alan Al para a última rodada. Lembrando que o Guarani pode ser o fiel da balança nessa última rodada aí, nessa briga entre Ceará e Sport. O Ceará tem um jogo para fazer ainda pela 37ª rodada, já o Sport ontem venceu a Ponte Preta e sonha ainda com o G4 da competição. Neste momento ele está no G4 e quer chegar já na última rodada com esse duelo aí entre Ceará e Guarani, o Sport recebendo o Santos na última rodada da competição. 11h51, final do primeiro tempo, o Brusque vai vencendo o Guarani por 1-0, um golaço do Potiguar de fora da área, né, Carlão? O jogo começou um pouco devagar, mas depois daquele gol, o Brusque evidentemente em vantagem,
saiu um pouco menos, e o Guarani vindo para cima, muitas oportunidades, quer dizer, não muitas oportunidades, mas muitos chutes de fora da área, principalmente o Guarani tentando empate. O Guarani pagou pelo começo muito ruim, né? Um começo sonolento, um começo em ritmo de amistoso, diferente do Brusque, que com 7 minutos abriu o marcador através de um golaço, de um chute de longa distância do Rodolfo Potiguar. A partir daí, o jogo mudou, o Guarani passou a responder um pouco mais, o Brusque se retraiu apostando as fichas nos contragolpes, mas não conseguiu encaixar um contragolpe mais efetivo, um contragolpe que levasse perigo à defesa do Guarani. O Guarani ficou com a bola, haja vista que deu 65% de posse no primeiro tempo, tal aí o domínio, não vou dizer o domínio técnico, mas por vários momentos o Guarani ficou com a bola e arriscou muito de longa distância. Esta foi a principal arma do Guarani neste primeiro tempo, principalmente na reta final, chegando com o Luan Dias, chegando com o Heitor. Eu gostei desta participação do Bugre nos minutos finais, mostrando comprometimento, tendo aí o anseio, o desejo de buscar o empate, ou seja, é o mínimo, né, que a gente espera, e o Guarani teve isso. Pagou este resultado, pagou pelo início pouco promissor, um início de muita dispersão, o Brusque se aproveitou, mas no cômputo geral talvez o Guarani merecia ir para o vestiário, ir para o intervalo com um resultado mais agradável, pelo menos o resultado de empate, dadas as possibilidades que criou nesta etapa inicial. É isso, a gente acompanha o segundo tempo daqui a pouquinho, 11 horas e 53 minutos, 37ª rodada da Série B, que nesta tarde tem o campeão, o Santos em campo, jogo contra o CRB, desesperado, o CRB, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, Santos e CRB, a CBN dá o recado para você na entrega da taça da Série B pro Peixe na Vila Belmiro. Rodrigo Bittar vai narrar, você acompanha aqui na CBN. Falando em Santos, ô Carlão de Freitas, você não deve nem estar sabendo, mas um burburinho que tá rolando nas redes sociais nessa manhã de domingo tem possibilidade de um acerto. Sabe o César Luiz Merlo, aquele jornalista especializado em mercado de transferências na América do Sul, acerta bastante, né? É um tipo de Fabrício Romano lá da América do Sul. O jornalista César Luiz Merlo está cravando que o Santos tem acordo fechado para a volta de Neymar no próximo ano. E agora estaria negociando com o Al Hilal. O Al Hilal deve se desfazer de Neymar em janeiro. O Santos, então, conseguindo, pelo menos na palavra de César Luiz Mello, a gente tem que aguardar um pouco mais, mas fechando um acordo para a volta de Neymar. Olha, Fabião, é claro que ainda no campo hipotético, né, mas é o que a gente vem pregando aqui nas nossas participações. Eu acho que o Santos ele precisa dar um salto de qualidade. Não adianta o Santos achar que porque venceu a Série B, a manutenção deste grupo vai ser importante para o ano que vem. Eu acho que alguns valores podem ficar, mas outros nem tanto, né? Porque são jogadores um pouco abaixo do nível do Santos. A gente fala do Santos, o Santos que precisa protagonizar. O Santos precisa voltar a competições para ganhar, grandes competições, eu digo. Brasileirão, Copa Libertadores, Copa do Brasil. O Santos esse ano sequer frequentou a Copa do Brasil. Tal fracasso que foi 2023. Mas quem sabe, seria uma ótima notícia, não só para o Santos, né? Porque com o Neymar eu tenho certeza que outros jogadores de peso iriam se interessar em jogar pelo Santos, e para o próprio Neymar, porque eu acho que chegou um momento em que o Neymar precisa saber o que ele quer, né? O futebol brasileiro precisa dele, eu digo isso em termos de seleção brasileira. Eu acho que a seleção, para disputar uma Copa do Mundo, para chegar, ela precisa de um Neymar na ponta dos cascos, né? E o Neymar também precisa voltar a ser um atleta de futebol. Se conseguir a união desses fatores, eu vejo assim como positiva a volta do Neymar. Prefiro esperar um pouquinho, mas é claro que isso já mexe, né? Por exemplo, essa notícia hoje na Vila Belmiro vai ser, né? Com certeza vai mudar até o ambiente do jogo, que já é um ambiente festivo. Então eu creio que se acontecer, se for um negócio realmente concreto, cara, seria sensacional. O Neymar de volta, comprometido, porque ele voltaria para o Santos, né? Que é o time que o projetou. De repente até uma parceria financeira, né, com as empresas do Neymar, mas seria sensacional, seria bom para os dois. Eu acho que o Santos neste momento, para voltar a ser o Santos do mundo, como a gente brinca aqui, precisaria do Neymar, de um jogador do quilate do Neymar, e o Neymar também para voltar a ser um atleta de futebol, haja vista que estamos aí, quer queira ou quer não, às vésperas de uma Copa do Mundo. Né? Menos de um ano e meio, né? Faltando agora. Eu acho mais interessante para o Neymar estar aqui no Brasil, num ritmo mais competitivo, né? Do que estar lá no Inter Miami. O Inter Miami foi especulado também.
A gente vai acompanhar, daqui a pouco a gente traz mais detalhes, daqui a pouco a gente volta também. Neste momento, 11 horas 57 minutos, 8 minutos de intervalo lá no Augusto Bauer. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta a falar mais, resenha mais sobre esse Guarani e Brusque, Brusque e Guarani pela Série B. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Brusque, Guarani, Central da Bola. Exatamente meio-dia em Campinas, domingão, 17 de novembro de 2024, intervalo de jogo no Augusto Bauer, lá em Santa Catarina. O Brusque vai vencendo o Guarani por 1-0. Gol do Potiguar, logo no início do jogo, marcando um golaço de fora da área, fazendo 1-0 para o Brusque no duelos do vice-lanterna contra o lanterna da competição. Infelizmente o Guarani já rebaixado, assim como o Brusque também. Mas vamos falar um pouco do jogo e já projetar também o ano que vem, Carlão. O torcedor tá vendo esse jogo, tá curtindo o jogo do Guarani, tá querendo uma vitória, mas o que importa é o ano que vem mesmo. Você vê por onde caminho para o Guarani conseguir sair dessa Série C tão rapidamente, Carlão? Olha, Fabião, é o que a gente tem falado aqui com relação até às duas equipes de Campinas, porque eu acho que depois de ontem o caminho natural é um rebaixamento da Ponte também. Eu acho que as equipes elas têm que entender que a Série C ela não é como uma Série A2, né, que ainda existe uma diferença, né, dos nossos clubes em relação às outras equipes do interior paulista. O que eu quero dizer com isso? O famoso bater e voltar. Como foi a Ponte em 2023, ela bateu e voltou como campeã. A Série C é completamente diferente. É um campeonato hoje mais qualificado, é um campeonato que não é tão simples como em 2016, por exemplo, quando o Guarani disputa com equipes de um nível técnico mais abaixo e em que o Guarani era o grande da competição. Hoje é claro que o Guarani ele é o grande em relação às equipes que disputam a Série C. Só que os rivais são fortes também. Então você tem um Náutico numa Série C, você tem um Figueirense numa Série C, as equipes pequenas são estruturadas, né? Temos o São Bernardo aqui em São Paulo, que todo mundo conhece, é uma equipe muito forte. Fora as equipes... Caxias. Fora um Caxias, o Manaus, não sei se está, o Manaus é uma equipe estruturada também. Ou seja, é um cenário complicado, é um cenário nebuloso para as nossas equipes, né?
Até te interrompendo, só para dar pôr uma pimenta mais nisso, o formato da Série B também é ingrato, porque um time pode fazer uma campanha, da Série C, né? Sim. Pode fazer uma campanha extraordinária na fase de classificação, como aconteceu recentemente com o Botafogo, próprio esse ano também, Botafogo da Paraíba, classifica em primeiro, com uma grande vantagem na liderança. Depois, na segunda fase, são 2 grupos de 4, se não for bem naquele quadrangular, está eliminado, não consegue a vaga, ou seja, não adiantou de nada a campanha na primeira fase, né? E outra, né, Fabião? Você pode ser eliminado e o mês acabando, ou a temporada acabando em setembro, né? Isso é muito ruim, é muito ruim. Agora, um trunfo do Guarani para o ano que vem é a Série A do Campeonato Paulista, que ainda é um campeonato interessante, ou seja, não é que ainda é um campeonato interessante, com uma verba legal, você enfrenta grandes equipes, né? Então esse pode ser um trunfo para o Guarani negociar com bons jogadores, porque tem a Série A e na sequência tem a Série C do Campeonato Paulista. Agora, o investimento é a Série C do Brasileiro, ou seja, um investimento bem menor, porém com este trunfo de Série A1, você pode até convencer. Por exemplo, o Caio Dantas ele tem contrato até o fim do Paulista. Sim. Ou seja, de repente uma conversa, Caio, nos ajuda no Paulistão, né, para a gente fazer um bom campeonato, para você alicerçar aí o nosso elenco também. E de repente, numa Série C a gente conversa, né, para uma renovação. Mas realmente, uma queda para a terceira divisão é um prejuízo gigante para o Guarani em todos os aspectos. A parte financeira, que o orçamento cai em 50%, e para você tentar formar grupo, né, formar um elenco competitivo para bater e voltar. Mas, gente, não podemos normalizar as quedas. Eu acho que é algo muito grave, muito sintomático aí para o futebol de Campinas. Vamos acompanhar então a segunda etapa, 45 minutos finais. Marco Guarizo está ansioso aqui para narrar esse tá todo saltitante. 15 minutos de intervalo. Rapaz do céu. Eu passo então para Marco Guarizo, que vai trazer as emoções da segunda etapa aqui na CBN. Marco Guarizo. Vocês não sabem o que é quando o narrador pega um segundo tempo em andamento, o tanto que a gente fica bravo porque desconcentra. Vai começar a segunda etapa no Augusto Bauer. Tá tudo pronto, apita, o árbitro começa o segundo tempo. Brusque, Guarani. O jogo tá 1-0 pro Brusque. E é também, viu, Carlão, pra nossa central da bola saber quando quer narrar o lance, o cara chama a mensagem. É assim que sinaliza, sabia? Vamos lá. Tenta sair jogando o Brusque pelo lado esquerdo. Tira a zaga do Guarani. Que bola na orelha do Pierre. Começa bem o segundo tempo. Com a bola batendo na orelha do Pierre depois de uma despachada da zaga. Erra o Salustiano. Tenta a jogada pra cima ali. Tenta evitar o ataque do Poleiro. E a falta em cima do camisa 9 da equipe do Brusque. Alterações no Bugre, Adriana Almeida. Sim, Guarizo, o técnico Alan Al mexe nas duas laterais do Guarani. Na direita foi embora o 29, Ian, para a entrada do 28, Pacheco. E na lateral esquerda, o 17, Jefferson, sai e dá lugar ao meia dúzia, Emerson. Duas alterações, portanto, do técnico Alan Al no time do Guarani, que vai perdendo por 1-0, início de segundo tempo em Brusque. Lançamento, tentativa do Jansson, chega de cabeça o Adel para fazer o corte para evitar o ataque do Agustin Gonçalves. O arremesso favorece o Brusque à direita do campo de defesa, já cobrou o Gabriel Pinheiro. Potiguar faz o passe na frente, busca o Agustin, fez a tabela, recebeu de volta a marcação do Emerson para cima dele, toca na bola o lateral do Bugre, ela sobra para o Potiguar, abre do lado esquerdo buscando o Marcelo, tenta a jogada para cima do Heitor, a bola escapa dele, vai sobrar no meio campo do Guarani com o Luan Dias. Abriu o jogo na esquerda com o Marlon. Marlon vem dominando, faz o passe na ponta esquerda para o Emerson. Recomeça um pouquinho mais atrás com Pierre. Guarani vai tentando manter o domínio do final do primeiro tempo. Tomou o gol a 7 minutos da primeira etapa. Teve 11 finalizações contra 3 do Brusque, mas ainda está atrás no placar. Vai tocando bola ao Bugre. Pelo meio, recebe o Pierre. Faz a tabela. Pacheco para o Heitor. Na direita, tentativa de jogada do Marlon. Pisa na bola, encontra o Pierre, vai jogar para dentro da área, fez o passe errado, vai se matar de correr por ali o Emerson para tentar arrumar, mas na disputa de bola fica melhor para o Diego Matias. Sai jogando a equipe do Brusque, Caio Poleiro, fica pedindo falta, a arbitragem mantém a posse para o time do Guarani, não para o jogo, Luan Dias faz o passe no meio buscando Anderson Leite, rolou na frente, Caio Dantas tentou tocar para o Pierre, fica rondando a área, o Guarani não consegue entrar, vem Pacheco, dá o drible na direita,
direita, fez o passe no meio pro Marlon, cortou a zaga, voltou. A posse fica perto do bico da grande área com o Emerson. Encontrou bem o Marlon, tá de costas para marcação. Tem que manobrar contra 2, deixa a bola escapar. Mantém o domínio, camisa 8 do Bugre, vai pelo meio agora, faz o passe, Anderson Leite pisa na bola, toca mais atrás pro Adel, abre o jogo na direita pro Pacheco, tenta fazer inversão pro Heitor, chega cortando o Marcelo, busca sair em velocidade o time do Brusque no carrinho, Pierre recupera a bola ainda no campo de ataque pro Bugre, tentativa de passe pro Caio Dantas, chega a marcação do Agostinho para fazer o corte, do lado esquerdo o Keké vem trabalhando para a equipe do Brusque, recomeça um pouco mais atrás, Everton Alemão tá cercado, toca curto pro Jansson, o Guarani adianta a marcação nesse início de segundo tempo, mas sai com toda a tranquilidade do mundo Jansson para fazer o passe, fica com ela o Gabriel, tentativa de jogada, trombada feia do Anderson Leite com o Adel, na verdade o Emerson ali, fica caído o lateral esquerdo do Guarani, o jogo segue, o goleiro Fred sai jogando curtinho com o Adel, recebe de volta, agora quem aperta a marcação é o Brusque, fica com ela o Salustiano, ali na meia-lua sai jogando o zagueiro do Bugre, vai retornando o time do Brusque, com isso o Guarani tem espaço para trabalhar, do lado esquerdo bola pro Marlon, já perto da linha de fundo, encara a marcação do Gabriel, vai para cima, volta o jogo um pouquinho mais atrás, domina o Anderson Leite, o jogo tá parado, impedimento marcado pela senhora ou senhorita Fernanda Kruger, que é da FIFA do Mato Grosso do Sul, foi no passe pro Luan Dias, né? É, isso. O Marlon estava impedido, estava à frente pelo lado esquerdo do ataque e agora o goleirão do Brusque é quem se prepara ali para cobrar com pouquíssima pressa. Brusque vai vencendo o jogo, o sol abre agora na região do estádio Augusto Bauer. O Brusque não vai ter pressa mesmo, que é só deixar esse jogo passar para garantir que não será o último colocado da Série B. É o que garante com essa vitória por 1-0, vitória até o momento no estádio Augusto Bauer. Gabriel Pinheiro sem nenhuma pressa para a cobrança do lateral. O Brusque vai ganhando tempo, vai chegando, vai marcando mais pontos. Foi rebaixado porque tem menos vitórias que o Guarani, foi até uma situação inusitada que o Fábio Scheib explicou antes do jogo, estava na frente do Guarani na tabela, mas foi rebaixado antes. Vem o Lucas Adel, tira a bola, tira o perigo da área, ela sobra com o Serrato pelo meio, trazendo para o time do Brusque, recomeça mais atrás com o Everton Alemão, ex-jogador do Guarani, fez até gol em derby o Everton Alemão, volta um pouquinho mais atrás para o Jansson, de novo para o Alemão, tentativa de sair jogando, a marcação aperta, ele recomeça um pouquinho mais atrás e o Brusque segue tocando bola. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Já vamos para 6 minutos. Segundo tempo, Série B em Brusque. Brusque 1. Guarani 0. Central da bola. Depois do chute do Luan Dias, já impedido. Vai lá, Fábio Scheib. 2 jogos, além do Guarani, hoje pela Série B, 37ª rodada. O campeão Santos recebe o CRB na Vila Belmiro e a Chapecoense, tentando escapar da zona da degola, recebe o Curitiba na Arena Condá. Os 2 jogos às 4 horas da tarde. Futebol Globo CBN. Com Marco Guarizo. E você vem com a gente, participa mandando sua mensagem no WhatsApp da CBN Campinas, 19-99186-9070. Manda sua mensagem também no chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Muito obrigado pela preferência, pela CBN neste domingo de manhã. Você que já está voltando do feriado, está passando aqui pela região, está indo para São Paulo, evitando aquele congestionamento da tarde, né? Muito obrigado por acompanhar o futebol aqui na CBN Campinas. O Brusque trabalha pelo lado direito, fica com a bola o Potiguar, abre o jogo no Serrato, lançamento de esquerda, busca o Marcelo, a bola forte, mas o Marcelo consegue o domínio, marcação do Pacheco para cima dele, recua a jogada pro Keké, passe no lado esquerdo, Serrato encontrou o Agostinho, tentativa de chapéu na entrada da área, corta a zaga do Guarani, vai sobrar na meia direita ainda no campo de defesa com o Luan Dias, tá muito marcado o Luan, fez o passe pro Heitor, o Brusque aperta a marcação
marcação, o Guarani vai na habilidade, vai jogando bobinho ali contra a defesa do Brusque, mas a bola fica com o goleiro Fred Conte. Sai jogando o Lucas Adel, faz o passe na meia esquerda para o Caio Dantas, sempre vindo buscar jogo porque não tem aproximação. Emerson tenta o drible para cima do Diego Matias, conseguiu ficar com a bola, mas tem que recomeçar com o Adel. Toca no meio, dentro do círculo central para o Pierre, encontra o Luan Dias, abre o jogo na direita para a chegada do Heitor, preferiu voltar na meia com o Pierre, calibrou a inversão de jogo, recebeu, Marlon dominou, deu seta, o Emerson, tentativa de cruzamento do Marlon, a bola bate na perna do Diego, ela volta para o time do Guarani, fica com ela o Anderson Leite, tabela curta, Pierre recebe de volta, tenta o lançamento para o Emerson, corta a zaga do Brusque. Vai ficar no campo de defesa de novo do Guarani, o Brusque só se defende, o Guarani se movimenta de um lado para o outro em busca do gol de empate. Na direita recebeu Pacheco, calibrou o cruzamento, preferiu tocar curto pro Heitor, limpa o lance, cruza de esquerda, a bola passa por todo mundo, vai direto pela linha de fundo. Caio Dantas estava até fechando, mas essa bola foi muito alta, Adriana Almeida. Muito forte, muito alta, né? Totalmente sem direção ali. Do Pacheco, que procurava o Caio Dantas, a referência, mas nem que ele tivesse uma estatura mais privilegiada, não alcançaria. Tiro de meta já cobrado, o Brusque vai vencendo 1-0. E vai tocando bola no campo de defesa. A escola Fernando Diniz barra Pepe Guardiola vai surtindo efeito no futebol brasileiro. Lançamento buscando Diego Matias. Chega o Emerson, dá um balão na bola, coloca para fora. Lateral para o Brusque, à direita do campo de ataque. Fica segurando a bola por ali o Diego Matias, agora espera a chegada do Gabriel Pinheiro, que é o lateral de ofício, é o jogador que pode com as mãos colocar a bola dentro da área, já que está perto ali da bandeira de escanteio. Mas tudo isso foi para nada, porque ele recomeçou lá atrás com o zagueiro Jansson. Tá na linha que divide o campo, Jansson domina, toca para Everton Alemão. Alemão espera um companheiro passar, faz um passe meio na fogueira para o Keké, que faz o toque na frente buscando o Agustin. Recebe de volta o Keké, vai para cima da marcação, dá um bico na bola ao Pacheco. Essa saiu do estádio, quase acertou um carro ali na avenida ao lado do estádio Augusto Bauer. Arremesso favorecendo o Guarani à direita do campo de defesa. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. E o jogo parado para essa cobrança de lateral, todo mundo vai ganhando as jardas ali. Tá parecendo o futebol americano, todo mundo perto da bola, sai errando o passe o time do Guarani. O lateral favorece o Brusque à esquerda do campo de ataque. Já cobrado pelo Serrato, tentativa de jogada na esquerda, Marcelo faz o cruzamento, a bola bate no Pacheco, vai para fora. Mais um lateral, praticamente um escanteio com as mãos, porque é ali pertinho da bandeira de escanteio. Vai para a cobrança o Marcelo, toca curtinho com o Marcos Serrato, pisa na bola, tem 2 na marcação, ele tenta sair jogando, Luan Dias de calcanhar, conserta para o Guarani, tentou acelerar para o contra-ataque o Marlon, a bola cai ali, batendo no jogador do Brusque, tudo normal segundo a arbitragem, então o jogo segue com a posse de bola da equipe catarinense. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 11 minutos, segundo tempo, Série B no Augusto Bauer. Brusque 1, Guarani 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. O Brasileirão volta na quarta-feira após a data FIFA, 34ª rodada, e tem paulistas em campo. Às 11 horas da manhã, o Corinthians recebe o Cruzeiro. Às 4h30 tem Bragantino e São Paulo. E às 6 horas, o Palmeiras vai até Salvador pegar o Bahia. Futebol Globo CBN. E o Guarani tenta sair jogando, mas tinha falta ali em cima do Heitor, já marcada, já cobrada. O Guarani tem um pouquinho de pressa para sair, o Brusque aperta a marcação pelo meio. A roubada de bola do Marcelo, tentou puxar o contra-ataque, abriu na ponta com o Keké, dominou o Keké, tá marcado, recomeça um pouquinho mais atrás, vai trabalhando bola a equipe do Brusque. É o último homem lá, o Everton Alemão, deixando com o Jansson, e o Brusque agora vai fazendo o Guarani correr e vai ficando com a posse de bola. O Gabriel Pinheiro faz o passe, busca o Diego na frente, trabalha o Diego Matias, a marcação não chega nele, ele abre na esquerda, buscou o Serrato, tentou na frente o jogador que era o Poleiro, tira a zaga
da equipe do Guarani. Belo chapéu do Heitor, mas sem eficácia porque a bola vai direto para fora. 12 minutos, segundo tempo, Carlão de Freitas, a postura do Guarani nessa segunda etapa, Carlão. Olha, o Guarani precisa do resultado, né, até para sair da lanterna, né, realizar aí, já é uma Série B desastrosa e na lanterna seria terrível. E volta até buscando um pouco mais de jogo. É um Brusque mais organizado, não cedendo tanto espaço como cedeu nos últimos minutos da primeira etapa para o Guarani, mas é o Guarani também com uma postura que quer aí buscar um empate. E vem trabalhando a bola o Brusque pelo meio, Serrato fez a tabela, abriu na ponta, buscou o Agostinho, lançamento na entrada da área, corta de cabeça o Lucas Adel, voltou pro Keké, tentou arriscar o chute, carrinho do Pierre para evitar, perdeu a bola, o jogador Pacheco na defesa, ficou reclamando, a arbitragem mandou o jogo seguir, finalizou o time do Brusque em cima da zaga do Bugre, num lance confuso, quase que a defesa do Guarani para, quase sai o segundo gol do Brusque, vem trabalhando bola, lançamento do Gabriel Pinheiro, buscou o jogo na esquerda, ficou bonito na jogada, o Diego Tavares fez, o Diego Tavares está no banco, o Diego Matias fez um bom domínio, lançamento, tentativa de tabela na área, sai o goleiro Fred, fica com ela o arqueiro do Bugre, o ouvinte CBN participa, manda pro ar, Fábio Scheibe. Como sempre aqui conosco, o Derivaldo Souza tá ligado na CBN, foi correr 10 quilômetros, um abraço também pro Zé Rubens, tá curtindo a transmissão da CBN, e o Wellington aqui de Campinas faz uma análise aqui, fala que esse treinador não pode ficar para a próxima temporada, mesmo com esse elenco ruim, ele não conseguiu dar padrão de jogo ao Guarani. Você concorda com ele, Carlão? Cara, eu acho que o Alan Al termina, vou dizer valorizado, mas salvo. Não vejo assim. O Guarani fez um segundo turno razoável, regular. Eu acho que uma eventual manutenção do Alan Al seria importante aí para o projeto, né? Para iniciar o projeto de 2025. Ô Carlão, você tem uns 5 anos na imprensa esportiva, mais ou menos? O torcedor de Campinas adora colocar a culpa no treinador também, né? Também, mas eu acho que pode ser, é claro, a gente não pode isentar o Alan Al de alguns... Olha aí. Também tem culpa, claro. Também tem culpa no cartório, mas eu acho que a culpa dessa situação do Guarani é muito mais da diretoria, do CA, de algumas situações que ocorreram durante a temporada do que propriamente do Alan Al. E o primeiro turno que o Guarani faz para na Série B ele é muito comprometedor também. O segundo turno, com a chegada do Alan Al, os números melhoraram, né, consideravelmente. O Guarani, se ele tivesse com estes números no primeiro turno, estaria tranquilo hoje com relação ao rebaixamento. Por isso eu acho importante a permanência do Alan Al. Acho difícil ele permanecer. Mas se houver uma negociação, o Guarani tem que tentar aí ter uma criatividade para a permanência do treinador. Como é que chama o ouvinte? O Wellington? O Wellington de Campinas. Então acho que vai ficar bom para os dois lados. O Alan Al sai bem e o Wellington fica feliz com a saída do treinador. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 15 minutos. Segundo tempo, Série B em Brusque. 1 para o time da casa, 0 para o visitante de Campinas. Central da Bola. Fábio Scheibe. Na próxima terça-feira, 12ª rodada das eliminatórias completa, 5 jogos na terça-feira. Destaque para Brasil e Uruguai, 9h45, lá em Salvador, na Fonte Nova. Guarani insistindo no cruzamento rasteiro pela esquerda, trocou o lateral, mas não a jogada, cortou a zaga do Brusque, vem o Poleiro tentando trazer o time no contra-ataque, entrou na frente da bola o Matheus Salustiano, a arbitragem marcou falta em cima do jogador do Guarani. Tem alteração, Adriana Almeida? Sim, mais uma no Guarani e agora no ataque, né? Foi embora o camisa 8, Marlon. Para a entrada do 26, Léo Porfírio. E esse é mais um nome que está sendo avaliado aí por essa comissão do Guarani para tentar aí, quem sabe, no ano que vem. O Léo Porfírio, ele vem da base, tem 19 anos e é natural de Americana. E vem Guarani pela esquerda, o Emerson bateu diretaço, pega, Matheus! Defesaça do goleiro do Brusque. Um chute com curva, ali na linha da grande área,
quase sem ângulo e seria um golaço. Que defesa do clone que lembrou o Fábio do Fluminense agora, hein, Idri? E que pulou, voou para evitar o empate do Guarani. Que chutaço lindo do Emerson cruzado. Escanteio pro Bugre. Já cobrado, Luan Dias corta de cabeça a zaga. Melhor chance do Guarani no jogo até agora, até depois daquela do Caio Dantas também. Se o Emerson acerta essa bola, também entraria na galeria dos belos gols dessa Série B, hein, Carlão? Que chutaço, hein, Guarizo? Que chutaço, quase sem ângulo, pegou legal na bola, a bola já iria fazendo aquela curva, né? Já estava entrando no gol e o goleiro Matheus fez uma bela defesa. O Guarani, se contarmos aí as chances do primeiro tempo, principalmente na reta final, e essa chance também proporcionada pelo Emerson, já poderia ter empatado a partida. E vem o Guarani de novo, pela direita, tentativa de jogada do Pacheco, pisa na bola o Anderson Leite, recomeça um pouco mais atrás, no campo de defesa tem espaço para sair o Lucas Adel. Adel faz o lançamento, busca o Emerson de novo na ponta, já deu seta por ali o menino Porfírio, chega marcando, chega tirando o perigo, Diego Matias coloca para fora mais um escanteio favorecendo o Guarani. Dri. O Diego Matias não quis saber de brincadeira não, ainda mais porque o Emerson entrou com um gás total aí nessa lateral esquerda do Guarani, querendo mostrar serviço. É mais um escanteio para o Bugre pelo lado esquerdo do ataque, é o Luan Dias quem vai para a cobrança. É sempre ele, de perna esquerda, essa do lado esquerdo, força aérea do Bugre dentro da área em busca do empate, mas agora ganha um tempinho lá o Matheus Nogueira. Como diria um amigo nosso, repórter que agora é comentarista, a famosa lesão da vitória, Adri. Porque aí precisa ganhar um tempo, né? E agora vai ganhar mais tempo ainda o Brusque, porque mexe, mais uma vez. Tá indo embora o 14, Augustin Gonzalez, para a entrada do 11, o Diego Tavares, que você até falou dele, que ele estava no banco. O Diego Tavares entra. E a gente aguarda aí, tem mais um jogador do... Podia tirar o outro Diego para não confundir o narrador, mas não foi o caso, né? Não, é o Keké, é o 18 Keké que sai para a entrada do camisa 7, Dionísio. Ótimos segundos aí que o Brusque vai ganhando nesse momento em que o Guarani vai gostando do jogo. Olha o cidadão ali, dá um papel higiênico para ele atrás ali, tá limpando o salão ali, rapaz, coisa feia, com transmissão de televisão. Agora 2 jogadores entrando na equipe do Brusque. O Carlão ainda não comentou sobre a troca, né? A chance aí dada para o Porfírio. Enquanto o goleiro está sendo atendido, eu te pergunto, Carlão, você trazer o jogador da base, né? E também a atuação do Marlon como titular. Sim, o Marlon foi mal, né? Aliás, durante toda a Série B, o momento de um pouco mais de aparição do Marlon foi contra a Chapecoense, lá na arena em que ele faz gol. Foi um cara decisivo, mas não conseguiu ajudar o Guarani na competição. Agora, o Léo Porfírio, o menino da base, vamos observar, né? A personalidade, né? Como que ele encara um jogo profissional. Tudo isso é importante aí para uma permanência do garoto para o ano que vem. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 20 minutos passados. Segundo tempo, Série B em Brusque. Brusque! 1. Guarani! Guarani que vem pro ataque, cruzamento do Pierre, bola viva na área, vai sobrar para ele, tira a zaga do Brusque. Guarani 0. Central da bola. Fábio Scheib. Pela semifinal do Paulista Feminino de Basquete, o Unimed Campinas venceu o Ituano por 83-77 e saiu na frente da fase final. Agora o próximo jogo é no dia 20, feriado lá em Itu. Futebol Globo CBN. E o Léo Porfírio já arriscou, a bola bateu na zaga, foi pra linha de fundo, escanteio, Dri. Um chute forte aí de longe... Desvio, é mais um escanteio, hein? Terceiro consecutivo ali pelo lado esquerdo. Cobrado pelo Luan Dias a meia altura, tentou cortar o Potiguar, a bola tá viva dentro da área, o Potiguar vai só fazer a proteção porque essa sai em tiro de meta, favorecendo a equipe do Brusque. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Sem pressa, sem qualquer pressa para a cobrança do tiro de meta, o goleiro Matheus Nogueira. São 21h40 desse segundo tempo. Você segue participando, mandando sua mensagem para cá pelo WhatsApp, que é o 19-99186-9070. youtube.com/CBN Campinas. Muito obrigado pela sua companhia. Vai voltando bola ao time do Guarani. O goleiro Fred Conte fica com a bola, sai jogando de esquerda, busca a chegada do Léo Porfírio. Tentou jogar em velocidade pela ponta, encarou a marcação, vem o Dionísio pra cima dele, falta, abraça a bola, o Porfírio já cobra rapidamente, a arbitragem falou que a bola estava rolando, tem que recomeçar. Quanto capricho, hein, seu Tailan Azevedo Alves. Agora sim tá cobrada a falta. Vamos chegando à metade do segundo tempo, o Brusque vai vencendo o jogo por 1-0. Domínio de bola do Guarani, Anderson Leite pela esquerda, tentou uma fatiada na bola, bate de cabeça ali para fazer o corte, o Marcelo pela esquerda da defesa do time do Brusque, briga por ela pelo meio, ganhou a jogada, ele que acabou de entrar e fez um lançamento bem ruim. Agora o jogador Diego Tavares, a bola vai para fora, o lateral favorece o Guarani, já cobrado pelo Pacheco, vem tentando o Guarani pelo menos o empate nesse jogo. É claro que o empate também deixa o time consolidado como último colocado nessa Série B, mas é a chance de voltar a marcar gol, de voltar a marcar ponto. Esse time que teve uma reação no segundo turno, mas acabou rebaixado para a Série C, para tristeza do torcedor bugrino, e a montagem para 2025 começa agora. Por isso, quem sabe, um bom resultado para dar confiança, para dar moral, para manter algum jogador que possa ser aproveitado na próxima temporada. Vem pela direita o Heitor, fazendo o passe para o Pacheco, rola para o Anderson Leite, chegam dois na marcação, perde o Anderson, tenta o contra-ataque, mas sem muita velocidade a equipe do Brusque. Lançamento na ponta esquerda, buscou o Diego Tavares, recebeu, tá marcado pelo Pacheco, invadiu a área, cruzou rasteiro de esquerda, Diego Tavares cruzou pro outro Diego, gol do Brusque, Diego Matias. 23 minutos do segundo tempo, numa jogada que o Guarani tentou o jogo inteiro. Quando o Brusque fez a tentativa de um Diego para outro, bola lá dentro, vai, claro que o VAR vai olhar se o Diego Matias não estava atrás da bola, estava sim. A marcação do Emerson bobeou, Diego Matias aumenta o placar no Augusto Bauer. Agora 2 para o Brusque, 0 para o Guarani. O detalhe do gol, Adriana Almeida. O detalhe é o início da construção da jogada, né? Lá pelo lado esquerdo do ataque do Brusque, direito defensivo do Guarani, o Pacheco, que entrou agora no segundo tempo, levou o drible do Diego Tavares, ficou para trás. E aí tinham dois marcadores do Guarani dentro da grande área, só que o Diego Matias foi mais esperto, completou para o gol. No momento em que o Guarani tentava crescer no ataque, o Brusque joga um balde de água fria e praticamente aí deixa a situação quase irreversível. 2-0 Brusque. Vem pela esquerda o Guarani com o Léo Porfírio. Volta o jogo um pouquinho mais atrás. Anderson Leite no meio, recebe Pierre, inverte na ponta para o Heitor, domina o Heitor, calibra o cruzamento, joga dentro da área, corta o Everton Alemão, tira a zaga do Brusque. A gente já vai girar o placar porque vem o Brusque no contra-ataque. Diego Tavares domina, vai achando espaço. Ele prefere recomeçar com o Marcelo. Errou o Everton Alemão, escorregou. Na entrada da área caiu Dantas. Estava sozinho, não conseguiu o drible. Acabou cortando a zaga do Brusque. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Quase 26 minutos do segundo tempo, mesma jogada, cruzamento na área, corta a zaga do Guarani. 26 a marca agora em Brusque. 2 para o quadricolor. Guarani. 0 para o Bugre, que teve que se virar agora com o goleirão Fred Conte dando um bico na bola mal recuada. Central da bola. Fábio Scheibe. Com esse resultado, o Guarani se consolida na lanterna da competição, terminará a Série B como último colocado, já que o Brusque está chegando a 36 pontos, vice-lanterna. O Guarani termina a rodada com 32, mesmo se vença o Ceará no próximo domingo,
não chegará e alcançará o Brusque. Portanto, o Guarani, com essa derrota, a 21ª, é o lanterna da competição. Carlão de Freitas, que puro suco de Guarani, né? Quantos jogos sim. nesta Série B tava melhor no jogo, sufocando o adversário, toma um ataque e leva o gol. Foi um retrato do Guarani nesta Série B, né? Principalmente no segundo turno, que houve uma melhora, mas nos jogos em que poderia ter somado pontos não conseguiu, e um retrato parecido. Por exemplo, me vem à cabeça o jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto, em que o Guarani dominou o placar durante boa parte do jogo e acabou cedendo o resultado nos minutos finais. Agora, com 27... até pelo panorama do jogo, é pouco provável que o Guarani consiga a reação. Agora, o Pacheco entrou mal, hein? O Pacheco entrou muito mal. O pessoal do Brusque, no futebol, a gente brinca assim, achamos a mina, né? Porque quando o cara começa a comprometer. E agora, no lado do Guarani, o Brusque parece que achou a mina, porque o Pacheco entrou e o Brusque explora muito o lado direito de defesa do Guarani. Guarani que tenta atacar com o Léo Porfírio, saiu mascado, chute, a bola fica com o goleiro Matheus Nogueira sem dificuldade, sem nenhuma pressa também. O Brusque vai vencendo por 2-0. Depois, na última rodada, Guarani e Ceará, jogo que pode valer o acesso para o Ceará. Tem muita emoção na última rodada da Série B. A Ponte Preta precisando vencer o Avaí, torcendo contra o CRB, que ainda joga hoje contra o Santos. Olha, a última rodada da Série B será eletrizante, marcada, Chaib, para o domingo 6h30, né? Marcada todos os jogos para o domingo 6h30, mas ao depender do final desta rodada, alguns jogos que não têm mais interesse para a competição, como o time que não tem possibilidade de cair ou mesmo de subir, a CBF planeja adiantar essas partidas. E o Brusque vem tocando bola. O Guarani também desiste de dar aquele bote. Tá calor na cidade catarinense. 28 do segundo tempo, 2-0 pro Brusque. Tenta fazer a jogada curtinha ali com o autor do segundo gol. Tava na jogada o Gabriel Pinheiro tentando tocar pro Diego Matias. A zaga do Guarani cortou. A bola voltou lá pro goleiro Matheus Nogueira. Ouvinte CBN participa da transmissão. Fábio Chaib manda pro ar. Tem muita gente na bronca. Pera aí que chegou o Caio Dantas contra 3. Cortou a zaga, vai lá. Muita gente na bronca, que o alemão Soares, do DIC, tá falando que situação lamentável do Guarani, quer que termine logo 2024. O Edson Guizarin tá no Taquaral também, tá chateado com a situação do Bugre. E eu queria aproveitar hoje, dia 17 de novembro, domingão, é aniversário do meu tio sempre me acompanha, José de Abreu Prado Filho, o Didinho, nascido em Mojimirim, mas vive em São Paulo. Palmeirense verde, viu, Guarizo? Grande tá Didinho. Sempre acompanhando a gente aqui. Um grande beijo, tio. Feliz aniversário. Depois eu te ligo aí. Valeu. Beijo de toda a equipe, mas parente seu palmeirense é uma notícia que me surpreende. Vem trabalhando bola o Guarani pela esquerda já vem as alterações. Adriano Almeida vai confirmar a bola dentro da área. Corta a zaga, vem com a gente Adriano Almeida com as alterações no Bugre. Foi embora o camisa 2, Heitor, para a entrada do 43, João Marcelo. O João Marcelo é atacante da base também do Guarani, 19 anos, natural de Planura, Minas Gerais. O Gabriel Bispo está em campo também, já confirmo quem saiu para... Pierre, 47 Pierre, sai para a entrada do 33, Gabriel Bispo. Tentativa de jogada do Diego pela direita, o Matias acabou tropeçando na bola, arremesso lateral favorecendo o Guarani, o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 30 minutos passados, segundo tempo, Série B em Santa Catarina. Brusque! 2 para o Brusque. Guarani! 0 para o Guarani. Central da bola. Fábio Chaib. Às 4h, o Peixe receberá a taça de campeão da Série B na Vila Belmiro. A CBN dá o recado para você com o Rodrigo Bittar. Tem Santos já confirmado como campeão, recebendo o CRB, que luta desesperadamente contra a zona de rebaixamento. Futebol Globo CBN. Já confirmou as alterações, Adriano Almeida? Já. Agora, porque vem mais umas aí por atacado, né? Sim, mais 2, né? No Brusque, né? Brusque. Porque o Guarani já fez as 5. Exatamente. Então, foi embora o Polero, 9, para a entrada do 17, Guilherme Queiroz. E quem também saiu foi o 26, Marcelo, para a entrada do 16, Jean Paul Torres.
que o Antônio Lupi carinhosamente chama apenas por Torres, né? Pela dificuldade do Jampol. Vem pro contra-ataque já na velocidade, acabou de entrar o Queiroz, levou pela linha de fundo, vai para cima da marcação do Salustiano, prefere parar o jogo, Diego Tavares fica com ela, toca um pouquinho mais curto pro Dionísio, recomeçando com o Rodolfo Potiguar, abre o jogo na direita para o Gabriel, a bola bate na zaga do Guarani, na cabeça ali do Léo Porfírio e sobra com o Bugre no campo defensivo. Primeiro toque do Gabriel Bispo na bola, deixa com o Luan Dias, carrega a bola ao Luan Dias, pede para alguém passar, ninguém passa, então ele dá aquela brecada, toca no Anderson Leite e o Guarani sem muita velocidade busca o ataque. Porfírio faz o passe para Caio Dantas, do lado esquerdo para o Emerson, dominou, volta, o jogo recomeça tudo lá atrás com o Lucas Adel, vai para um lado, vai para o outro, o Guarani e o Brusque fechadinho. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. E o Guarani toca a bola. Recebe pelo meio, Caio Dantas, tentativa de tabela, brigou por ela, o Caio tentou o drible, que linda caneta pra cima da marcação, era o Bispo que tava na bola, a caneta foi bonita, mas depois ele acertou a canela do Jansson, que fica sentindo o zagueiro do Brusque, a falta favorece a equipe catarinense. Ô Carlão de Freitas, eu vou voltar na cornetada de hoje do Wellington, Sim. né, mas que muito torcedor do Guarani corneta, também o treinador Alan Al. Esse esquema com 2 centroavantes, agora ele pôs o João Marcelo para jogar com o Caio Dantas e nenhum jogo deu certo. Né? É, aquele esquema mais pro desespero, né? Com 33 minutos, perdendo por 2-0, ele vai tentar alguma coisa. Talvez o Caio Dantas saia um pouquinho, né? Até porque ele tem um pouco de qualidade ali no último terço do campo, dá para fazer uma tabela aí com o menino João Marcelo e o João fica ali mais como um definidor, pelo menos num primeiro momento me parece este posicionamento, mas é mudança na base do desespero, sem alguma organização, sem nenhuma questão tática, é mais para buscar uma bola aérea, para tentar aquele lance fortuito, para buscar aí a reação. Porque ele chegou a escalar o time assim, com Bruno Mendes e Caio Dantas, Sim. depois Lohan e Caio Dantas. Agora na reta final, principalmente, Isso. né? Mas eu também não gosto, eu gosto mais do jogador velocista e um mais de definição. Quando você coloca um Bruno Mendes e um Caio Dantas, é um ataque que ganha em força aérea, mas perde em mobilidade, né? Porque são 2 jogadores pesados. E a pancada do Bispo no Jansson foi forte, tá chorando o zagueiro ali do Brusque, Adriana. É, tornozelo esquerdo do zagueiro do Brusque agora, pede atendimento médico, inclusive maca já no gramado, o departamento médico do Brusque, e já aquele gesto de que não vai dar para o Jansson, vai precisar ser substituído o zagueiro do Brusque nesses minutos finais de partida. É, sai chorando. É porque o tratamento atrapalha as férias ou porque tá doendo, hein, Carlão? Eu acho que tá doendo, mas pode atrapalhar as férias também. Fez 4 alterações o técnico Marcelo Cabo, até onde eu me lembro só em 2 paradas, né? Então ele pode fazer a 5ª alteração. Mas o juiz manda soltar o seu Tailan, né? Vai trocar daqui a pouco. Quero o jogo, quero bola. Vamos chegando à marca que o Bolacha vai tocar, quer ver? O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 35 minutos. Segundo tempo é Série B em Brusque. Brusque! 2 para os anfitriões. Guarani! 2 para os visitantes do Guarani. Central 0. da bola. Eu falei 2. Tá 2-0. Tá 2-0. Vai lá, 2-0 pro Chay. Brusque contra Pro o Guarani Brusque. neste momento, 35 minutos do segundo tempo. Hoje é dia de Liga das Nações da UEFA, Inglaterra e Irlanda às 14h, às 4h45, um jogão, valendo liderança do grupo A da Liga das Nações, tem Itália e França lá em Milão. Marco Guarizo. Vamos com tudo, você vem com a gente, Eduardo Rodrigues. Ô Bolacha na mesa de som, sonsaço da CBN pra você em todas as rodadas com os times de Campinas. Guarizo. Já vem, já Adri fala porque a bola preparada pro Caio Dantas, o erro no toque de calcanhar, pois não. É mais uma alteração, só confirmando do Brusque, né, que saiu o zagueiro camisa 3 Jansson machucado para a entrada do meia dúzia Gabriel Lima. Última alteração, portanto, do técnico Marcelo Cabo. O Jansson vai deixando o campo mancando muito. Deve ter prendido o tornozelo ali na dividida
com o Gabriel Bispo. Corta de cabeça o Guarani, o Lucas Adel perdeu a bola, entra com velocidade, que chutaço de longe, quase que Dionísio marca o terceiro. No roubo de bola, ele viu o goleiro Fred Conte adiantado, encheu o pé e por pouco não sai mais um golaço no jogo, Adriana. O Fred, goleiro do Guarani, estava um pequeno passo fora da pequena área. Isso já configura um belo adiantamento para o goleiro. E aí é o que você disse, o Dionísio foi esperto, né? Logo que pegou a bola já percebeu isso, é que o chute saiu um pouco sem direção, mas ia ser outro golaço. Por muito pouco, e olha, você que tá ligando o rádio agora, o primeiro gol do Brusque, aos 7 minutos do primeiro tempo, do Rodolfo Potiguar, foi uma pintura. Foi aquela pancada do meio da rua, direto no ângulo do goleiro Fred Conte, que faz a estreia dele como titular do Guarani. E num jogo meio maluco, que quase sai golaço pro lado do Guarani também. E agora, por muito pouco, não amplia o placar o Brusque, que vai tocando bola. Pela direita, o Gabriel, que acabou de entrar. Não é mais o Pinheiro, tá em campo também, mas agora é o Gabriel Lima. Tentativa de jogada na frente, perdeu a bola o Queiroz, vem pro contra-ataque o Guarani, já sem muita pressa, toque para trás do Luan Dias, a marcação chega em cima do Gabriel Bispo, o Diego Matias recupera para a equipe do Brusque. Everton Alemão na zaga, abre o jogo na esquerda para o Torres. Torres encontra o Diego Tavares, que tenta acelerar o contra-ataque, agora prefere brecar, recomeçar, tocar curtinho, sem pressa o time do Brusque para administrar essa vantagem de 2-0 em cima do Bugre. Foi pra zaga o Gabriel Pinheiro, ele abre o jogo na direita pro Xará, que é o Lima, é canhoto jogando na lateral direita, sai jogando curtinho com Rodolfo Potiguar, dribla 2 do Guarani, muita vontade dos meninos do Bugre, mas não conseguem chegar na bola. Recomeça o jogo mais atrás, Pinheiro pro goleiro Matheus Nogueira na esquerda, sem pressa, com tranquilidade para gastar o tempo para garantir essa vitória ao Brusque. Tá com a bola lá atrás o Diego Tavares, vai invertendo e pro Guarani também não compensa ficar correndo que nem doido atrás dos jogadores catarinenses, então a gente já tá naquele fim de festa, Carlão. Fim de festa, o Guarani vai buscando, vai tentando adiantar a marcação, mas já com o desgaste, né? O desgaste neste momento é evidente. Parece que vamos caminhar aí para 2-0 mesmo. É aquela hora da pelada que você encosta lá no muro. Dá um golinho aí. Né? Boa. Você não vê a hora que acaba, né? Isso, exatamente. O chute do Caio Dantas mascado de esquerda para defesa do goleiro Matheus Nogueira. O Brusque vai vencendo mais uma. O Chaib só confirma para mim, 21ª derrota do Guarani, Chaib? Exatamente, 21ª derrota do Guarani em 37 jogos. O Guarani na última colocação e ficará nessa posição caso se confirme o resultado, porque não alcançaria o próprio Brusque na última rodada. O Guarizoi, são 5 jogos, né, completos sem vencer. E o Guarani vai ficar aí mais de um mês sem marcar um gol. O último gol, a gente lembra mais uma vez, 20 de outubro no derby. Depois disso, mais nada de balançar as redes. Impressionante. Vai, Chay. Eu estava te ouvindo ontem também, você trouxe a informação, 5 derrotas também do outro time de Campinas, né? 5 derrotas consecutivas da Macaca, da Ponte Preta. Situação complicada para os times daqui, né? O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 40 minutos, segundo tempo, Série B no calor de Brusque. Brusque! 2 para o Brusque. Guarani! 0 para o Guarani. Central da bola. Fábio Chaib. Ontem pelo Brasileirão, em jogo atrasado da 19ª rodada, o Atlético Paranaense fez 1-0 para cima do Atlético Mineiro. Com esse resultado, o Furacão deixa momentaneamente a zona de rebaixamento. E vem o Guarani com o Luan Dias, arrisca de longe, ela vai para fora, passa por cima do gol defendido pelo Matheus Nogueira. Pegou muito alto nessa bola também o Luan, André. Pegou muito embaixo dela, depois até fez uma cara de dor ali, porque foi um pouco prensado o Luan Dias, mas mais um dia de pouquíssima inspiração desse ataque do Guarani, né? O Luan tenta, mas efetividade muito pouco. E o Caio Dantas ali também já caiu muito de rendimento nas finalizações nos últimos jogos.
Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mandou na arquibancada também o Marco Serrato. Antes das mensagens, eu quero fazer uma pergunta pro Carlão. O Caio Dantas é vice-artilheiro da Série B, 11 gols. Mas o ataque do Guarani devendo demais. A Adriana traz a informação, 5 jogos. Sim. Aí é uma questão também de a bola não chegar, né? Apesar que ele tem um bom meia, né? Um bom cara das assistências, o Luan Dias, mas o Caio Dantas na reta final ele caiu também de produção, né, Guarizo? É um jogador que não teve assim o mesmo rendimento, não só a performance, mas os números também. Há algum tempo o Caio Dantas não consegue balançar as redes. Mesmo ele tendo esse camisa 10, que é o Luan Dias, que foi também um cara que se salvou nesta campanha pífia do Guarani. O Caio Dantas, o desempenho dele também foi muito ruim nas rodadas finais. Fábio Scheibe, ouvinte CBN, participa. O Ney do Jardim Nova Europa participando aqui com a gente, fala: lamentável esse campeonato para os times de Campinas. Tá parabenizando a CBN aqui. O Valdir Félix de Cosmópolis também. Eu parto do princípio que às vezes é preciso piorar para no futuro melhorar. É assim que a gente espera então. E para fechar por aqui, Guarizou, Marco Brizola fala: pensei que esse time era ruim, mas é péssimo, tá bravo aqui o Marco Brizola, viu? Valeu, Xará, obrigado a todos os ouvintes. E no chute do João Marcelo tem escanteio Guarani. Vamos chegando a 43 do segundo tempo, 2-0 pro Brusque. Vai pra cobrança o Luan Dias, jogou curtinho, tentativa de cabeça do Caio Dantas, a bola vai direto pra fora. Apenas tiro de meta para o Brusque. Pressa nenhuma. Você daria acréscimo, Carlão de Freitas? Não, estava pensando nisso agora, você parece que leu meus pensamentos. Não daria acréscimos não, até porque é um jogo que não tem nenhum significado para o campeonato. O Guarani já, o Lanterna e o Brusque já rebaixado. Tiro de meta para o goleiro Matheus Nogueira sem pressa nenhuma. Agora bateu uma sombra, né, Dri? O momento que o repórter mais gosta, né? Exatamente, né? Já estamos batendo quase 1h da tarde aí, o sol forte, a pino. Mas as nuvens começam a se formar. E vem o Brusque tentando um último ataque, tentando ampliar, mas sem também muita pressa. O Gabriel Bispo dá um balão na bola para tirar o perigo dali. Sobra na defesa com o Gabriel Lima, fica com a bola o Brusque. Everton Alemão toca na esquerda para o Torres. Tentativa de jogada com o Guilherme Queiroz, vai para cima da marcação do Pacheco. O Anderson Leite toma um carrinho ali, fica mancando, mas a posse de bola volta para o Guarani. 44 minutos. O Guarani vai perdendo para o Brusque por 2-0. Pisa na bola o Gabriel Bispo. Impressionante, mas ainda assim ele faz o passe para o Lucas Adel. Guarani também vai tocando bola para passar o tempo. Mas está perdendo o jogo. Mas o esforço também não é dos mais úteis. Tentativa de contra-ataque na velocidade do Tavares. Chega na frente para fazer o corte por ali o Lucas Adel. Lucas Adel, Carlão, que diferentemente de outros jogos, hoje não foi mal. É um jogador também que, pelo calendário do Guarani no ano que vem, com uma Série C de Campeonato Brasileiro, pode ficar, né? Eu não sei como que vai ser a preparação para o Paulista, que é um tipo de investimento, um investimento bom, aliás, né? Mas para a sequência da competição, o Guarani vai ter aí uma queda drástica dentro do orçamento. Eu acho que até pelo que o Lucas Adel recebe, deve ser um jogador para permanecer no Brinco de Ouro no ano que vem. Passamos de 45, mais teremos 4. acréscimos? Teremos, né, Adriana Almeida? Tem vamos a 49. Manter o protocolo do futebol, né? E o Guarani com a posse. 45-15. Caio Dantas é seguro pela perna ali, virou futebol americano. Falta do Dionísio em cima dele. Falta pro Guarani pela meia. Nem foram para a área, tocaram curtinho. Gabriel Bispo arrisca do meio da rua, a bola bate no Potiguar. Os times tocam bola para lá e para cá. Nesse ritmo dava até para nós jogarmos, hein? Aqui... Essa reta final, né, Guarani? Mas eu gostei da sua... daquela comparação que você fez. Você tá naquele clube de manhã, já tá acabando a hora do rachão, o cara chega, tem um amigo dele que tá com aquela gelada na cerca. Isso, dá um golinho aí. Então... Porque daqui aquela carne no fogo. Ô, juizão, termina logo. Saudades do Palácio do Sultão em Itu.
A única que joga a bola aqui é a Adriana Almeida, né? Eu já encerrei também. Eu só tô no futebol. Tento, que é a minha né? recreação. Tento. Mas pelo andar da carruagem, ano que vem teremos 2 vezes churrasco lá em Itu, né? Verdade. 3 vezes. Ah, Paulistão, né? Tem Paulistão também, é verdade. E vem trabalhando bola o Guarani, tentando diminuir, pra não falar que é jogo de churrasco. Pela direita o Luan Dias pedala, tentou o elástico, Luan Dias. Só que o elástico tava já sem a elasticidade, a bola foi pra fora. Apenas tiro de meta para o Brusque, 46-40. Fim de jogo melancólico pro Guarani. A gente quer passar pro torcedor do Guarani, pô, que legal, dá pra testar jogador e tal, mas, por exemplo, Carlão de Freitas, os 2 meninos, o Léo Porfírio e o João Marcelo, praticamente não pegaram na bola. É muito pouco, e né? a culpa não é deles. É muito pouco. A própria comissão técnica tomar uma avaliação em relação a estes jogos, né? Mas eu creio que eles observam, assim, a personalidade do garoto, né? O comportamento dele na concentração, o dia a dia de treinamento, né, com os profissionais. Eu acho que esses aspectos estão sendo avaliados, porque seria uma injustiça, né, basear um planejamento para o ano que vem com relação ao futuro de algum atleta nestes minutos finais de jogo. E o Lucas Adel vem trazendo o Guarani, faz o passe pro Léo Porfírio, vai garoto, para uma jogada nova, tocou pro Emerson, o cruzamento rasteiro, chegou, João Marcelo dominou, bateu, pega, Matheus! O chute rasteiro do João Marcelo, primeira finalização do centroavante que vem da base e uma boa defesa do Matheus Nogueira, Adriana. O cruzamento veio ali perto da marca do pênalti pro João Marcelo, né? Ele conseguiu dominar a bola, ajeitar, mas aí na hora da finalização ele estava um pouco com o corpo torto e aí a bola ficou fácil, mais fraca pro goleiro que já repôs a bola. Tentativa de cabeça do Diego Tavares, passamos de 48, último minuto de jogo, o Guarani com a posse agora na defesa. O domínio do Emerson, tocou na esquerda pro Léo Porfírio, vai o Léo de novo, dá aquela dançada na frente do adversário, toca pro Gabriel Bispo, deixa com o Anderson Leite, inversão de jogo para botar o Pacheco para correr aos 48,5 do segundo tempo, cruzamento, entrou Caio Dantas, sobrou Porfírio, ajeitou, bateu, gol! Guarani! Do Guarani! Jogo de estreia! Primeiro gol como profissional! 48 minutos do segundo tempo, Léo Porfírio! Aproveitou o cruzamento na área, a bola mal tirada, viu o gol aberto, tocou no canto com categoria. É um jogo para a história do Léo Porfírio. O time tá horroroso, tá rebaixado, é lanterna, mas na estreia como profissional marca o gol Gabriel Porfírio. O placar agora do Augusto Bauer marca 2 para o Brusque, 1 para o Guarani quando apita o árbitro. Mas eu vou pedir para Adriana Almeida o detalhe do gol, porque esse pode entrar para a história do Léo Porfírio, Dri. Pelo lado direito a jogada começou e aí depois do cruzamento a bola passa primeiro pelo João Marcelo, depois pelo Caio Dantas que quase consegue a finalização e aí ela vem limpa pro Léo Porfírio, que tem muita calma, né? Apesar de muito jovem, conseguiu parar a bola e encher o pé sem chances pro goleiro. Diminui o Guarani, Léo Porfírio, primeiro gol como profissional. Fim de jogo no Augusto Bauer. Brusque! 2 para o Brusque. Guarani! 1 para o Guarani. Central da bola. Assumindo agora o comando para esse finzinho de jornada, Fábio Scheibe. Valeu, Marco Guarizo, meio-dia, 54 minutos. A gente encerra essa transmissão como muitas vezes encerramos nesse campeonato, né? Mais uma derrota do Guarani, a 21ª na competição. O Guarani vai ser o lanterna dessa Série B. Com esse resultado, o Guarani não alcança mais o próprio Brusque. Brusque 2, Guarani 1. O lado positivo, o Guarani voltou a marcar um gol depois de 5 rodadas, é isso, Adriana Almeida? Exatamente, depois de 5 rodadas e não completou um mês inteiro aí, né? O último gol tinha sido 20 de outubro, então hoje, 17 de novembro, quase um mês sem marcar, mas voltou hoje. E o que a gente pode esperar desse Guarani nessa semana, né? Semana que antecede a última rodada. Aproveitando, te agradecendo por mais uma parceria aqui no Futebol Globo CBN, na transmissão desse jogo.
Qual a expectativa para a diretoria, para a própria torcida também para essa semana, Adri? Olha, começa o período de especulações, né, Fábio? Tem muitos jogadores com contrato, mas a gente sabe que o elenco deve ser muito reformulado. Esse último jogo contra o Ceará vai ser para mais alguns novos testes, mas hoje a gente já viu aí muitos jogadores, como por exemplo o Lohan, Bruno Mendes, 2 atacantes nem no banco estavam. Um banco já mais enxuto e a expectativa realmente é que o Guarani já vai começando aí a desformatar a temporada 24 para pensar na formatação da 25 contra o Ceará domingo que vem. E é sempre um grande prazer, eu é que agradeço. Fábio Scheib, ótimo domingo para você e para todos. Valeu, Adri, um ótimo domingo, excelente começo de semana também. Marco Guarizo, muito obrigado, valeu pela transmissão. Amanhã você tá em outra jornada, né? No vôlei, Minas contra Vôlei Renata, 9h30 da noite, é isso, Guarizo? É isso, Scheib. Estaremos amanhã com todo prazer, trazendo as emoções do vôlei. Sempre uma honra estar com vocês aqui no Futebol da CBN também. Um abraço. Valeu, agora só no pagode, esse Marco Guarizo, 12h56, Carlão de Freitas. O que podemos extrair dessa partida do Guarani, essa derrota que mantém o Guarani na lanterna da competição e será assim na última rodada também, porque mesmo com a improvável vitória sobre o Ceará jogando a vida aqui no Brinco de Ouro, o Guarani não sairá da lanterna, Carlão. Extrair. O lado bom foi o gol do garoto, né? O Léo Porfírio, mas não dá para levarmos em conta o que foi o jogo, né? Um jogo teve bons momentos, uma certa fluidez no primeiro tempo, no segundo tempo o Guarani perdeu a força, e aí o gol do Léo Porfírio, quem sabe um bálsamo, né, nesta triste jornada do Guarani, mas não dá para extrair muita coisa. Acho que o Guarani tem que iniciar o planejamento mais rápido possível para fazer aí um 2025 bem diferente do que foi em 2024. Infelizmente esse é o cenário. Ainda falando um pouquinho de outro time de Campinas, Carlão, você acompanhou outra partida. Que situação a Ponte Preta também agora tem que torcer hoje pro Peixe. Provavelmente o Peixe conseguirá essa vitória no jogo que vale a taça vale a taça não, vai ser a entrega da taça pro Santos. O Santos enfrentando o CRB, a Ponte Preta torcendo pro Peixe. Tem que fazer uma missão complicada também na última rodada, né? Ô Fabião, eu acho que por tudo que a Ponte tem apresentado nas últimas rodadas, notadamente ontem, as conversas com os torcedores, eu acho que já foi. Pode acontecer, a matemática ainda permite, pelo menos neste domingo, 1h da tarde, a Ponte ainda está na Série B, mas ela pode cair ainda hoje. Mas é uma equipe sem qualquer sintoma de reação, né? Uma equipe já derrubada, uma equipe triste. Por isso eu acho que a Série C é o caminho da Ponte e pode se tornar oficialmente este caminho hoje a partir das 18 horas. Só fazendo um panorama dessa parte de baixo da tabela. A Chapecoense ainda pode ser rebaixada, a chance é pequena. A Chape enfrenta hoje o Curitiba, tem 41 pontos, um empate já livra a Chapecoense. O CRB, que tem 39 pontos, enfrenta justamente o Santos nesta tarde, às 4h da tarde na Vila Belmiro. O Rodrigo Bittar dá um recado aqui na CBN, Santos e CRB às 4 da tarde. O CRB é o primeiro time fora da zona da degola. Na zona da degola todos os times já jogaram. A Ponte Preta, a 17ª, tem 38. O Ituano, que venceu ontem o Vila Nova fora de casa por 4-3, é o 18º, ainda respira na competição, tem 37 pontos ganhos. E já rebaixados, o Brusque 36 e o Guarani, o lanterna na competição, 32 pontos ganhos. É isso, então a gente vai ver agora, esperar essa última rodada que vai ser definido tudo. Lá na parte de cima também tem briga boa, viu? Antes de fechar aqui a nossa jornada, o Santos, já campeão, é o líder, 68 pontos ganhos. O Mirassol, que empatou na sexta-feira com o Operário, é o vice-líder, 64. O Novo Horizontino vacilou em casa ontem, poderia ter garantido o acesso ou encaminhado bem esse acesso, é o terceiro colocado, 64 pontos ganhos. O Sport, com a vitória de ontem sobre a Ponte, chegou a 63, jogou o Ceará para fora da zona da degola. Lembrando que o Ceará joga amanhã contra o América. E só um parênteses aqui, como é engraçado esses desígnios do futebol, esses caminhos do futebol, né, Carlão? O Lisca, que tem uma bronca com o presidente do Sport, saiu mal lá do Recife. No último jogo, América e Sport, xingou a torcida do Sport, xingou os dirigentes também, xingou o presidente. O América é o fiel da balança aqui, pode... Se uma vitória do América contra o Ceará, coloca o Sport de vez no G4, né? Imagina só. Eu acho que pelo andar da carruagem, pelos jogos do Ceará, joga em casa, no Castelão e depois fecha com o Guarani, o Ceará tem tudo aí para conseguir o acesso. Um vacilo do Sport, né? Pode até conseguir, ontem deu uma amostra super importante contra a Ponte,
mas o Sport vacilou demais no momento que não era permitido vacilo, né? E principalmente em jogos dentro de casa. E o Ceará aproveitou. Outro é o Goiás, né? O Goiás também reagiu bem, talvez tarde demais, mas reagiu bem nas últimas rodadas. Mas eu creio que essa última vaga, se tudo correr dentro de uma normalidade, dentro da lógica, o Ceará deverá ficar com esta 4ª vaga. Vai ter muita emoção na última rodada e a CBN conta aqui para você, agradecendo a você que esteve com a gente aqui em mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Muito obrigado. Lembrando, às 4 da tarde, mais uma vez, tem Santos e CRB na Vila Belmiro, jogo da entrega da taça para o Peixe. Valeu, um bom domingo, muito obrigado, um forte abraço, até mais. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne.